na nossa jornada, rodada dupla aqui na Rádio Futebol Interior. Já 10h15, a bola rola no Canindé, tem Santo André e Guarani. Você que já acompanhou aqui na Rádio Futebol Interior com Carlos Corsato, Wendel Coral, a derrota da Ponte Preta 1-0 para a Inter de Limeira. 10h05, comigo aqui nessa jornada esportiva, Gustavo Marques, também o Levi Júnior e o Thiago Caetano. Levi Júnior, boa noite. Um destaque do Bugre, Levi. Boa noite, Claudinei Corsi. O Bugre que vem de uma sequência ruim, né? Uma vitória, 3 derrotas nos últimos 4 jogos que disputou. Porém, os resultados negativos foram para 3 dos 4 grandes, né? E apesar da derrota para o Verdão na última rodada, o Guarani ainda disputa o segundo lugar do grupo D com o Santos, Claudinei. Legal, destaque do Santo André, Levi Júnior. Santo André, com apenas uma vitória em toda a competição até aqui, acumula uma sequência de 5 jogos sem vencer, sendo 2 empates e 2 derrotas. Mesmo com os resultados ruins, a equipe segue viva aí na briga pela classificação. Corinthians lidera o grupo isolado. Santo André tem os mesmos 6 pontos que a Inter de Limeira e 2 jogos a menos que o Botafogo. Comentarista para este jogo, Santo André e Guarani no Canindé, Thiago Caetano, comentarista que enxerga o jogo. Boa noite, o seu destaque, a sua expectativa, Thiagão. Boa noite, Claudinei Cortes, boa noite a todos que acompanham mais uma jornada. Hoje com o Guarani, o Bugre precisa vencer, né? Se quer sonhar ainda com a classificação, aproveitar esse mau momento da equipe santista e conseguir um bom resultado contra um adversário acessível. Quando você pega a tabela no início da competição, o Santo André é um jogo que dá pra vencer, Claudinei Cortes. Legal, esse Thiago Caetano, e ele vai narrar a partida, o narrador da flechada exclusivo da Rádio Futebol Interior. Ele é Gustavo Marques. O seu destaque, a sua expectativa. Boa noite, Guga. Flechada, boa noite pra você, Claudinei Corsi, para os amigos ligados e conectados na Rádio Futebol Interior. Hoje, uma rodada super diferente, na madrugada. Vamos aí com o bravo Bugre Guerreiro jogando fora de casa, tentando a reabilitação no Campeonato Paulista. Guga, como eu disse, a gente não vai invadir a praia, mas vamos invadir a madrugada do torcedor com a nossa jornada esportiva, que começou às 7 da noite, sabe lá Deus até que hora vai. 10h07, o Levi Júnior, Guarani já está definido, Levi. Definido e escalado. Legal, e a equipe do Santo André? Também. 10h07 para Prone Alimentos. Em 30 segundos você confere a ficha técnica completa para Santo André e Guarani. Prone Alimentos. Nossos acompanhamentos são uma combinação perfeita entre praticidade e sabor, porque servem para qualquer hora do seu dia, qualquer ocasião e o melhor, sem nenhuma complicação, porque já vem prontos para o consumo. Confira os pontos de vendas em nosso site e experimente. Temos certeza que vai adorar. pronealimentos.com.br. Prone Alimentos. Produtos feitos com carinho. Ficha técnica do jogo. Eu levo sempre comigo. Guarani de Alan Al vem escalado dessa forma, Claudinei Costa. O goleiro é o Rafael Martins, veste a camisa número 1. Na lateral direita, Lud, que veste a 2. A dupla de zaga formada por Thales 3 e Ayrton 50. E lá na lateral esquerda, 36, Eliel. O volante é o Bruno Silva com a camisa número 6. Os meias, 23 Índio e 10 Andrigo, e lá na frente 11 Bruno Sávio, 94 Júlio César e 30 Davó. À disposição do técnico do Bugre, Gabriel Mesquita, Thiago Galice, Éder Ciola, Romércio, Marcelo, Tony, Regis, Pablo, Matheus Souza, Rafael Costa e Renanzinho. É o Guarani, terceiro colocado do grupo D, até aqui 8 pontos em 8 jogos, 2 vitórias, 2 empates e 4 derrotas. Marcou 7 gols e sofreu 11, saldo negativo de 4. O artilheiro é Andrigo com 2 gols. O próximo compromisso do Bugre, válido pela 10ª rodada, domingo dia 2 de maio, contra o Novo Horizontino, com horário ainda a definir. Em todo campo que eu vou. O time do Santo André vem escalado dessa forma. O goleiro é o Fernando Henrique com a camisa número 1. Marcos Martins veste a camisa número 2. A dupla de zaga de William Goiano
com a 3 e Rodrigo, número 4. Na lateral esquerda, Bruno Santos com a camisa número 6. O meio formado por Fraga, camisa número 5. Caio Rangel com a camisa número 7. PH com a camisa número 8. E GG com a camisa número 10. E lá na frente, 11 tem o Minho e 9 o Ramon. Suplentes do time do Santo André: Fabrício, Douglas Matheus, Leandro Souza, Paulo Roberto, Lucas Mendes, Marino, Vitinho Schmidt, Rafael Vinícius, Thiago Marques, Rony, Bruno Conzendei e Dioran. Legal, este Santo André, quarto colocado do Grupo A. Até aqui, 6 pontos em 7 jogos, 1 vitória, 3 empates e 3 derrotas, 4 gols prós e 8 gols contra, saldo negativo de 4. Artilheiros com 1 gol, Fernandinho, GG, Ramon e Vitinho. Arbitragem. A arbitragem para a partida de hoje é comandada pelo Paulo César Francisco, com seus assistentes número 1, Neuza Inês Bach, e número 2, Amanda Pinto Matias. Quarto árbitro, Matheus Delgado Candançan, e comandando o VAR, Márcio Henrique de Góes. Claudinei. Legal, 10 da noite, mais 11 minutos, jornada esportiva da Rádio Futebol Interior. Por aqui nós falamos sempre em nome de restaurante e pizza do Dadá, Prone Alimentos, produtos feitos com carinho. Restaurante Romanos, aberto todos os dias, das 11 até as 7 da noite, das 11 da manhã às 7 da noite. Ovo Satoshi, vida mais saudável, Shimozono, Mega Sorte, Loterias e Pizzaria Dona Luísa. 10 da noite, mais 11 minutos. A partir de agora, assumindo o comando da jornada esportiva da Rádio Futebol Interior para Santo André e Guarani, é o Jogo da Madrugada. Vem ele! Eu tô chegando, vamos agitar. É impressionante, flechada já. Vai meu progrão, simbora pras redes. Gustavo Marques, é a voz dele. Gustavo Marques, vamos pra rede. Flechada aqui, flechada lá, é o Guarani, vamos ganhar. Flechada, 22 horas, 12 minutos em Campinas. E lá vamos nós em mais um jogo pelo Campeonato Paulista. 8ª rodada. O Bugre jogando fora de casa tenta a sua reabilitação. E o técnico do Santo André vai falar aí, Levi Júnior. Paulo Roberto. Vocês têm praticamente força máxima para conquistar, enfim, essa primeira vitória como mandante no Paulista, ainda mais sabendo que a Inter venceu agora há pouco e ficou um pouco mais complicada essa luta pela segunda posição. Mais uma vez, boa noite, Alan. Boa noite, não, verdade, né? Essa semana já o Paulo já conversou com o elenco, nós conversamos, que a mudança de atitude, principalmente nesse jogo, que agora nós temos 5 decisões pela frente, né? E precisamos pontuar até o momento para a gente buscar a classificação e até mesmo sair dessa zona de conflito. Temos teoricamente um adversário direto, né? Que o Guarani também tem outros pontos, a gente ganhando, teoricamente passamos eles, já deixamos um adversário para trás da zona de confusão e almejamos a classificação. Obrigado. Bom. Falou aí o Alan Dotti, Gustavo. Esse é Alan Dotti, o técnico auxiliar aí do Santo André. O técnico do Santo André, na verdade, é o Paulo Roberto dos Santos, né? Está afastado por conta da Covid. Aí o auxiliar aí concedendo a entrevista. Daqui a pouquinho vai falar também Alan A, o técnico do Guarani. Hoje nós estamos com a W Sports, não é verdade? Claudinei Costa com a gente, W Sports também, nosso amigo Wilson Rocha. Exatamente, também viu o Guga com a gente, a rádio Bola na Rede, lá de Dois Irmãos do Buriti, viu, Guga? Fala Alan Al. E que precisam pontuar, né? Vocês, uma vitória hoje, ultrapassa o Santos e segue vivo com o sonho da classificação para a próxima fase. Boa noite. Boa noite. A gente sabe que a equipe do Santo André é uma equipe que usa muito o lado do campo, que tem jogadores de muita força física, e a escolha desses atletas, tanto o Lúdico como o Eliel, para a gente neutralizar através de velocidade, e o Thales para a gente confrontar essa bola aérea.
Obrigado, bom jogo. Falou o técnico do Bugre, Gustavo. Técnico do Guarani, Alan Al, também concedendo aí a entrevista rapidamente antes da bola rolar. Vem comigo, amantes do futebol, vem comigo, torcedores. Hoje tem Bugre, hoje tem Guarani, 8ª rodada do Campeonato Paulista. O grupo D está formado por Mirassol, líder com 14 pontos. Segundo colocado, o Santos com 9 pontos. Terceiro colocado, o Bravo. Bugre precisa vencer, ultrapassar o Santos e ficar na segunda colocação e sonhar com uma vaga. E em quarto lugar, o São Caetano com apenas 3 pontos conquistado. O grupo A é formado pelo Corinthians, 21 pontos, é o líder. Segundo colocado, a Inter de Limeira venceu a Ponte Preta, chegou a 9 pontos. Terceiro colocado, o Botafogo tem 7 pontos. E o quarto colocado, o Santo André, também precisando vencer, hein? Para sonhar aí, encostar na Inter de Limeira, que tem 9 pontos, e ultrapassar também o Botafogo. 1 minuto de silêncio nesse momento, Levi Júnior, por conta dos números da Covid-19. Total de mortes já completando aí 392 mil, Gustavo, que tristeza. Que tristeza, 1 minuto de silêncio. Vem comigo, amantes do futebol, vem comigo, torcedores. A minha garganta é minha chuteira, meu grito de gol é sua emoção. Bola rolando no Campeonato Paulista. Prepare o seu coração. Rádio FM. O nosso show está no ar. O nosso show está no ar. Futebolinterior.com.br, o site da informação esportiva. Restaurante Pizza do Dadá, mais de 70 sabores para você escolher. Prone Alimentos, produtos feitos com carinho. Ovos Sertosse, vida mais saudável. Simozono Mega Sorte Loterias, no Jardim Garcia e Campos Elíseos, e Jardim Nova Europa, e Pizzaria Dona Luísa. Guga, oi. Lembrando que já tivemos uma ganhadora no jogo da Ponte Preta, da nossa promoção de hoje, junto com o GR Centro Automotivo, seu carro em boas mãos. E agora, para este jogo do Guarani, está valendo também. Quem acionar aí a nossa live no Facebook e compartilhar com pelo menos 2 amigos, vai estar concorrendo no final da nossa jornada esportiva, na abertura do fim de jogo, né? Nós estaremos informando o ganhador de um rodízio de pneus, balanceamento, alinhamento e um check-up de suspensão, um presente da GR Centro Automotivo, que fica na Governador Pedro de Toledo, 2.500 no Bonfim, com o Éder Salles e toda a sua equipe, viu, Guga? E é isso aí, vem o Guarani pro campo de ataque, chega na marcação, afasta o perigo ali, a zaga da equipe do Santo André, desce no contra-golpe com o Zezé pela ponta direita, ele abre o jogo, tentou passar o primeiro, perdeu essa bola, recupera ali, o Júlio César para a equipe do Guarani, soltou pela esquerda, domina com ele, ele passa no primeiro, fez lá ali, foi tocado, perdeu, falta nada, recupera o Santo André no campo de ataque do círculo central, trabalha essa bola, dominando com o Fraga dominou pela ponta direita, ele abre o jogo, fez o toque errado, a bola sai em arremesso normal, vai ser cobrado pela equipe de Campinas, pela equipe do Bravo Bugre Guerreiro. Pizzaria Dona Luísa, pizza artesanais e molho de tomate especial. Ligue e peça pelo delivery 2518-0686. Vai tocando a bola no círculo central ali, Bruno Silva para a equipe do Guarani, bola tocada, domina ali na estreia dele, Thales, camisa 3, a zaga da equipe do Guarani formada aí por Thales. Comércio dançou nessa, tá no banco de reserva, no círculo central, Thales ali abre o jogo, fez o lançamento lá, tentando achar a bola, passa por ele, fica tranquila, para a zaga do Santo André, que apenas observa essa bola passar em tiro de meta, que vai ser cobrado pelo Santo André. Cebolete, vinagrete, berinjela italiana e maionese, produtos da Prone Alimentos, que já vem pronto para o consumo. Acesse pronealimentos.com.br. Vem tocando a bola no campo de ataque, ainda o Guarani, a bola sai em arremesso normal, vai ser cobrado pelo Santo André. 3 minutos passados, é o primeiro tempo de jogo. Você curtindo a transmissão na Rádio Futebol Interior, você pode concorrer a prêmios. Venha com a Rádio Futebol Interior. Olha, se inscreva também em nosso canal no YouTube, ative o sininho, TV Futebol Interior, e todas as vezes que a Rádio Futebol Interior estiver ao vivo, você vai receber uma notificação.
Vem tocando a bola no campo de defesa. A equipe do Guarani foi tocado o Thales. Falta, lado direito, campo de defesa. 3 minutos e 40. O Bugre tentando a reabilitação no Campeonato Paulista, jogando fora de casa. O Bugre é o terceiro colocado, tem 8 pontos. Vem tocando a bola próximo do círculo central. Ayrton já abre o jogo para Eliel. Eliel na ponta esquerda fez o toque para Júlio César. Júlio César domina, passa do primeiro, volta essa bola pro campo de defesa. Domina com Ayrton. Ayrton abriu o jogo, fez o toque para Thales. Thales pela direita do campo de defesa, na zaga da equipe do Guarani, fez o toque ali para Ludic. Ludic tentou fazer o toque, chutou em cima do corpo do jogador da equipe do Santo André. A bola sai em arremesso manual, lado direito, vai ser cobrado pela equipe de Campinas. Verde, branco, verde, que te quero verde. Um abraço ao Leandro Pescador, ouvindo a Rádio Futebol Interior. Alô, meu amigo Leandro, sempre com a gente, sempre com a Rádio Futebol Interior. Vem tocando bola aí, que pelo Guarani, lado direito tem arremesso manual, vai ser cobrado pelo Ludic. Ludic já abre o jogo, vai tentar fazer a ligação direto lá pro campo de ataque, deu certo, a bola tocada, domina com o Davoli, perde essa bola, fica curtinha no contragolpe, dominando ali com o Zezé. Zezé abriu o jogo, fez o toque pra cá, e o Rangel, ele tentou passar do primeiro, perde essa bola, recupera o Guarani, daqui a pouquinho vem Levi, porque vem Júlio César, passa do primeiro na correria total, tentou fazer o Hilaria, chega pra cortar Marcos Martins, manda a bola pra fora, em arremesso manual, campo de ataque para a equipe do Bravo Bugre, já cobrado, dominou pra Davó, foi do pivô, gingou pra cá, gingou pra lá do jogador em cima dele, perdeu, Levi, perdeu. Só justificando aí a entrada do Eliel como titular na lateral esquerda, Bidu e Rodrigo Andrade levaram o terceiro cartão amarelo, por isso não estão na partida de hoje, Guga. Repetindo, Bidu e Rodrigo Andrade, terceiro amarelo, não estão na partida de hoje. E o Romércio foi sacado mesmo. Sacado. Tá certo, então. Vai tocando a bola no campo de defesa aí, o equipe do Santo André, a bola tocada, termina com o William Goiano. Ele passa do primeiro, vai tentar fazer a abertura de jogo, deu certo para Bruno Santos. Bruno Santos passou do primeiro, fez o toque lá na ponta, Minho fez a tabela bonita para Bruno Santos, invadiu o cruzamento, a bandeira sobrou, afasta a zaga do Guarani. A bola volta, reboteada ainda com Fraga, ele dominou, o toque curtinho, campo de ataque centralizado, invade o jogo da direita para a esquerda do Lema Pontal, dominou com Minho pela ponta esquerda, fez o toque para Bruno Santos, cruzamento, lá vem o gol do Santo André, cruzamento na grande área, o toque de cabeça de Zezé para fora, fora do gol, jogada bem trabalhada pela esquerda, Minho, cruzamento na grande área, chegou de cabeça Zezé, mandou bola pra fora, que perigo, Levi Júnior. Primeira chance da equipe mandante, Gustavo, e veio com perigo, viu? Aqui pela ponta esquerda, o Minho passou essa bola pro Bruno Santos, que tem a canhota muito afiada, mandou essa bola perfeitamente na cabeça do camisa número 10, GG, mas ele não soube cabecear direito, viu? Cabeceou pra cima, bola passou por cima do travessão do goleiro Rafael Martins. Futebolinterior.com.br, o site da informação esportiva. Se não deu no Futebol Interior, se é notícia, se não deu no Futebol Interior, cuidado, hein? Pode ser fake news. Trabalha essa bola pela direita, a equipe do Guarani, o toque foi feito com Bruno Safo, ele passa pra cima, vai tentar passar do primeiro, fez Hilaria, por 2 vezes conseguiu ali pra Davó, tentou fazer devolução pra Andrigo, chega na marcação, afasta o William Goiano, tenta fazer ligação direta lá pro campo de ataque pra Caio Rangel, não deu certo, a bola passa por todo mundo e vai embora, sai em arremesso normal, já cobrado com Eliel soltou pra Ayrton no campo de defesa, trabalha essa bola pro Guarani, a bola tocada, domina com Bruno Silva no círculo central, lá vai Bruno Silva, fez Hilaria pra cima, fez o toque curtinho, dominou com Índio, Bruno Rodrigues faz a ligação direta lá pro campo de ataque, deu certo pra Júlio César dominou pela esquerda, 2 jogadores em cima dele, se perdeu tudo, mas ainda por cima ganhou arremesso normal pela esquerda, arremesso para o Bugre tem uma grande oportunidade, vai Eliel para cobrança de arremesso manual, Eliel vai para cobrança de arremesso manual para a equipe do Guarani, o toque foi feito, dominando ainda com o Júlio César, ele fez o toque, fez o pivô, cruzamento na grande área em cima do jogador do Santo André, a bola sai em escanteio para a equipe do Bugre, Levi Júnior. O Eliel e o Júlio César tentando buscar um espaço ali na ponta esquerda, já próximo à bandeirinha do escanteio, conseguiram aí uma cobrança de escanteio,
viu, Guga? Lá pela ponta esquerda. Escanteio para o Bugre, escanteio para o Guarani, lado esquerdo, cruzamento aberto, toque de cabeça, afasta o perigo, vem no contragolpe perigoso, Santo André na correria total, centralizado, passa do primeiro, vai tentar passar do segundo, conseguiu, no círculo central, inverte o jogo da esquerda, e aí passa por todo mundo e vai embora, em arremesso normal pela direita, vai ser cobrado pela equipe de Campinas, pelo Bugre. Vamos lá na primeira passada no Facebook para abraçar os nossos amigos ouvintes ligados e conectados aqui na Rádio Futebol Interior. Claudinei Costa, Facebook. Deixa comigo, Guga. O Israel Amaro, bugrinos de todo o Brasil, prestigiando o único campeão do interior do Brasil, o latino Alnir Silva. Dali Gustavo Marques, estamos junto. Antônio Luiz, vamos Bugre, vencer. O Leandro Eduardo da Silva, bora Bugrão. Abraço, grande Guga. E a Juscelene Amorim hoje chegou no início do jogo, Guga. Alô, Ju, se tem Ju, tem gol. Lá vem o Guarani pela direita, Ludic, cruzamento, passa por todo mundo e vai embora. Em arremesso manual, lado direito, um abraço também a ele, Alnir Silva, curtindo o grande latino da Entrega Marketing. Obrigado pelo carinho da sua audiência, latino. Lado direito tem arremesso manual, a equipe do Santo André. 9 minutos, comecinho de jogo, 0 pro Santo André, 0 pro Guarani. Atrapalha essa bola a equipe do Santo André, o toque foi feito, pediu falta, ganhou falta. Falta pela direita, falta para a equipe do Santo André. Em cima do camisa do número 10, ZZ, quase fez o primeiro gol, hein? No comecinho do jogo, subiu de cabeça, assustando o goleiro da equipe do Bugre. Toca a bola no campo de defesa, trabalha a bola o Santo André, a bola tocada, domina com o Rodrigo. Rodrigo fez o toque, gira pra cá, gira pra lá, já fez o toque pela direita, domina com o Marcos Martins. Ele falta essa bola pro campo de defesa, trabalha a bola na zaga da equipe do Santo André. A bola tocada, domina linda com o William Goiano. Ele ergue a sua cabeça, tocou curtinha, dominando ali com o Bruno Santos. Bruno Santos tenta fazer a ligação direta pela esquerda, deu certo apenas, acompanhou Thales. Thales se perdeu todos, apenas observou a bola passar, mas ele estava em posição irregular, hein, Levi? O Fraga, volante da equipe do Santo André, que estava lá na frente nessa jogada, Guga. Recebeu essa bola do Bruno Santos, mas já estava adiantado. Impedimento bem marcado pela assistente número 2, Gustavo. É isso aí, esse Levi Júnior. A bola tocada, domina no campo de defesa. A equipe do Guarani domina com Thales. Thales gingou pra cá, gingou pra lá no círculo central. Volta essa bola pro campo de defesa ali pra Ayrton. Ayrton pra Bruno Silva. Ele conseguiu girar o seu corpo. Trabalha essa bola no Bugre. Olha o Bugre pro campo de ataque. Dominou com o Andrigo. Andrigo fez o toque ali pra Bruno Silva. Ele tentou passar ali por debaixo das pernas do jogador do Santo André e ganha apenas arremesso manual para o Santo André. Vai entender, hein, Levi? Pelo que eu vi também deu uma desviada, viu, Guga? O Bruno Sábio puxava aqui pela ponta direita, tentou dar uma caneta ali no Bruno Santos, mas aí o Bruno Santos tirou, ainda resvalou no Bruno Sábio e saiu pela lateral. O Zazá Claudinei Costa vem com o Facebook, porque vem a equipe do Bugre ainda pro campo de ataque, perdeu essa bola, recuperou o Santo André, ele passa no primeiro, fez hilar ali, trabalha a bola no campo de defesa, ali com o Bruno Santos, ele falta essa bola lá pro goleiro Fernando Henrique. Diga aí, Claudinei Corsi. A Juscelene diz que tem que ganhar esse jogo de todo jeito, não tem desculpa. Doutor Sandro Nunes, cirurgião aqui em Campinas, já com a gente também. O Wilson Antônio, lá do Morro da Fumaça, em Santa Catarina, tá com a gente. O Edivaldo Santos e também o meu amigo José Trinca. Dale, amigos, boa noite, boa transmissão. Abração, Claudinei, estamos juntos. O José Trinca, que é executivo da American Airlines aqui no Brasil, também com a gente. O Antônio Carlos Barbosa. Lembrando, né, o Guga, quem compartilhar com 2 amigos aí a nossa live no Facebook vai estar concorrendo a um check-up de suspensão, rodízio de pneus, alinhamento. E lá vem o Santo André pela esquerda, cruzamento na grande área, passa por todo mundo e vai embora. Lance de perigo pela esquerda, cruzamento lá na grande área, passa por todo mundo e vai embora. E o Paulo Roberto dos Santos tá lá no estádio, hein, Levi? É isso mesmo, Gustavo. O técnico da equipe do Santo André, inconformado aí com essa jogada concluída pelo Minho. Ele queria que ele caprichasse mais nesse cruzamento aqui pela esquerda, mas o Minho não conseguiu. Bateu com a perna direita, a bola só saiu pela linha de fundo. Tiro de meta para a equipe do Bugre. Grande Paulo Roberto dos Santos teve passagem aqui pelo Guarani. É um excelente treinador. Eu gosto do Paulo Roberto. Daqui a pouquinho o Claudinei Costa continua, porque o Santo André tá no campo de ataque. Agora sim, Claudinei, você pode Legal, continuar. só informando então que estarão concorrendo, quem compartilhar a nossa live para pelo menos 2 amigos. Oferecimento do GR Centro Automotivo,
seu carro em boas mãos, um rodízio, um check-up, um balanceamento e um alinhamento. Guga. Minho cruzamento na grande área para a equipe do Santo André, afastou, sobrou, bateu pro gol, pintou o gol do Santo André no rebote, pegou bem o goleiro do Bugre. Rafael Martins segura a bola em seus braços. O Santo André veio com perigo, quase o primeiro gol do Santo André. Vem comigo, amantes do futebol, vem comigo, torcedores, para o tempo e placar de jogo no Campeonato Paulista. Oitava rodada, você curtindo aqui na Rádio Futebol Interior. 13 minutos e 50 passados, é primeiro tempo. E o placar está assim, Santo André tem 0. E o Bravo Bugre Guerreiro também tem 0. Placar ao vivo, Futebol Interior, Claudinei Corsi. Série A2 do Campeonato Paulista, jogos das 10 horas em andamento. Red Bull Brasil 0, Esporte Clube São Bernardo também 0. Taubaté e Portuguesa 0-0. Portuguesa Santista e Sertãozinho 0-0. Oeste vai perdendo em casa para o 15 de Piracicaba por 1-0. Gustavo Marques, vamos pra rede. Se a rede é gol, se é gol tem flechada, se tem flechada tem emoção. Com o microfone na mão na Rádio Futebol Interior, Thiago Caetano, 14 minutos e 30 passados, é primeiro tempo. Na sua opinião, quem está melhor, Thiago? Santo André é melhor, Gustavo. Pelo lado direito o Santo André não funciona muito, mas por aqui pelo lado esquerdo, com o Ninho e o Bruno Santos tem encontrado bastante dificuldade, fazendo dificuldade para a defesa do Guarani. Então o Santo André é melhor nesse momento, joga atrás da linha da bola com o Caio, mais pelo lado direito e o Ninho pelo lado esquerdo. Eles voltam quando o Guarani tem a posse de bola para fazer ali um assistente de lateral, e quando recupera sai em velocidade, com bola longa. E o lado esquerdo do Santo André tem gerado bastante preocupação para a defesa bugre. Tá certo, falta cobrada lá na grande área, nas mãos do goleiro Fernando Henrique. Esse Fernando Henrique foi aquele que passou pelo Fluminense, ô Levi? Isso mesmo, o experiente Fernando Henrique passou por Fluminense, passou por Ceará, grandes clubes aí, Gus. GR Centro Automotivo, seu carro em boas mãos. Avenida Governador Pedro de Toledo, número 2500, no anexo ao posto Girafa. Você que tá curtindo a Rádio Futebol Interior, eu quero bater recorde, hein? Compartilha aí a live da Rádio Futebol Interior, compartilha. Aí ative o sininho também no YouTube. Venha com a Rádio Futebol Interior. Lá vem o Santo André, cruzamento na grande área, nas mãos do goleiro Rafael Martins. Ele pula nela e pega essa bola pro Bugre. Solta a bola pra Índio. Índio domina no círculo central, já trabalha a bola, domina com Davó. Davó passa no primeiro, fez o toque pra Bruno Sávio. Ele tentou fazer a devolução errado. A bola volta, reboteada com o Santo André outra vez pro Guarani com Thales. Thales no campo de defesa, ele toca essa bola ali pra Índio. Índio dominou com a perna direita, fez o toque no campo de defesa, domina com Ayrton. Ayrton já abre o jogo, fez o toque pela esquerda com Eliel. Eliel passa no primeiro, fez o toque no campo de defesa, trabalha a bola para a equipe do Guarani, quase se perdeu tudo, fez o toque para Thales. Thales para Ludic. Ludic pela direita, vai tentar fazer a ligação direta, fez o toque errado, a bola volta, reboteada, lá vem o Santo André com Bruno Santos. Bruno Santos passa no primeiro, fez o toque para a esquerda, domina ali com camisa 10, GG, ele é habilidoso, o cruzamento na grande área, corta a zaga do Bugre. A bola volta ainda com o Bugre dominando com Thales, se perdeu toda, a bola volta com o Índio. Índio faz a ligação direta, corta o perigo, sobrou para Davó, deu o drible da vaca, que jogada linda, quem Larier pela direita, ele cortou, abriu, vai passar, portou ainda, bateu pro gol, travado no momento exato. Ele fez tudo certo, fez o Hilari, o famoso drible da vaca, foi pra cima do jogador do Santo André, com liberdade tentou cortar, perdeu o ângulo e aí na hora de chutar, chutou em cima do zagueiro do Santo André e perdeu uma grande oportunidade, Levi Júnior. Uma linda jogada do Davó, a primeira jogada mais incisiva da equipe do Guarani, veio com o Matheus Davó, ele deu um drible da vaca pra cima do William Goiano, Gustavo, saiu já dentro da grande área, mas não teve o poder ofensivo, não conseguiu chutar a gol, e aí acabou perdendo para o próprio William Goiano. Primeira chance aí, mais ou menos, vai Gustavo, primeira meia chance da equipe do Guarani. O Samuel falou, Thiago. Não, o detalhe desse lance, são dois detalhes. O primeiro,
Santo André atrás da linha da bola. Bruno Sávio dominou, ele tentou fazer o toque, corta a zaga do Santo André, volta tocando bola no círculo central, já você continua, Thiago, porque o Bugre vem no campo de ataque, lado esquerdo, dominando ali com Eliel soltou para Júlio César, veio para cima, ele retraiu, fez o toque, recolheu outra vez ali com o jogador do Guarani Índio pela esquerda, fez o toque para Bruno Silva no círculo central, no campo de ataque, ele girou seu corpo bonito, foi para frente, foi para cá, foi para lá, fez a devolução de bola lá ainda, com o bravo Bugre Guerreiro tocando bola no campo de ataque, no círculo central, volta a bola no campo de defesa, ali com o Bruno Sávio, ele vai tentar inverter essa bola, fez o toque para Ayrton para Thales dominou pela direita, abriu o jogo para Ludic fez o toque errado, a bola fica curtinha na recuperação do Santo André. Continua aí, Thiago, seu raciocínio. Não, um detalhe, né, a postura das duas equipes, né, o Índio ele encosta nos dois zagueiros para tentar sair com a bola dominada, junto com o Ludic pela direita. Só que o Guarani daí não consegue progredir, porque aí acelera o passe longo e o Santana recupera, na recuperação em velocidade. O lance do Davó vai ser raros essas ocasiões. Lá vem o Santo André, passou no primeiro, invadiu uma grande área, cruzamento, toque de cabeça pra fora! Pra fora do gol! Saiu tocando errado a zaga bugrina, sobrou ali pra ele é habilidoso, passou do primeiro, fez o cruzamento, lá na grande área, subiu de cabeça, a bola passou e foi embora, era o GZ de novo! Mais uma vez pela esquerda veio a equipe do Santo André, mais uma vez com o Bruno Santos, lateral esquerdo. Trouxe essa bola pro fundo, cruzou mais uma vez também na cabeça do GG. E lá vem o Guarani, Andrigo conseguiu passar, fez o de Biravaca, cruzamento na grande área para Júlio César, tem liberdade, lado esquerdo, ainda no campo de ataque, pintou o gol do Guarani, Bruno Sávio furou, Bruno Sávio voltou de novo com o Bugre, Índio soltou essa bola para Júlio César vai tentar fazer o cruzamento, cortou, foi para cima, passa do primeiro, em recuperação vem o Bugre, rouba essa bola o Santo André, outra chance desperdiçada, o jogo é lá e cá, o jogo é bom, mas o Bruno Sávio furou. Que fase tá o Bruno Sávio nesse campeonato paulista, hein, Levi Júnior? Ô Guga, sem querer te corrigir, mas já corrigindo, dessa vez quem furou foi o Andrigo, viu? A bola veio aqui da direita para a esquerda, depois o Júlio César dominou, fez o passe ali pro Andrigo que estava na marca da cal, mas o Andrigo acabou furando, que poderia ser o primeiro gol aí do Guarani aos 20 minutos. Me perdoa, Bruno Sávio, foi o Andrigo, furou uma grande oportunidade do Bugre de Gaí, Claudinei Corsi. Você está perdoado, Gustavo Marques, e também quem está com a gente, quem sabe é um parente seu, mas acho que não, é o Paulo Marques no YouTube, que está compartilhando a nossa live, viu, Guga? Obrigado, Paulo Marques, está concorrendo aí na GR Centro Automotivo. Thiago, tá difícil você falar, né, Thiago? Fala aí, termina agora o seu raciocínio, Thiago. Não vou te interromper mais. Não, fica tranquilo, pode interromper. Esses espaços, vai ser raro, né? Principalmente no primeiro tempo. Espaço que o Rodrigo teve, espaço de aceleração do Matheus Avó, porque o Santo André joga atrás da linha da bola. Então tem que tentar ser mais assertivo nesse momento, ter tranquilidade, porque são momentos raros que o Guarani vai ter na partida. Simozão no Mega Sorte Loterias. 3 endereços para atender você: Avenida Transamazônica no Jardim Garcia, Rua Silvio Rizardo no Campos Elíseos e Rua Ricardo Mouro no bairro Nova Europa em Campinas. Falta para o Guarani, centralizado no círculo central, tem uma grande oportunidade, o bravo Bugre Verde, que te quero verde, Levi Júnior. Falta em cima do camisa número 10 do Guarani, o Andrigo, ele driblou ali o volantão Fraga do Santo André, que acabou fazendo a falta. O Andrigo ainda queria cartão amarelo, mas o juizão apenas deu a falta, Guga. Zé Cobrado domina com o Índio pela esquerda, trabalha essa bola para a equipe do Guarani, o toque foi feito errado, a bola volta reboteada aí ali para o Santo André, mas se perdeu tudo, ganha arremesso manual ainda pela esquerda, para a equipe do bravo Bugre Guerreiro. Já cobrada, a bola tocada, domina no campo de defesa, daqui a pouquinho você não tem placar de jogo. 8ª rodada do Campeonato Paulista, lembrando que o Santo André, ele está na última colocação do grupo D, do Minto, é o último colocado do grupo A, com apenas 6 pontos, é o 4º colocado o Santo André, e o Bugre, 3º colocado no grupo D, com 8 pontos. Lá vem o Bugre, Bruno Silva fez o toque, terminou com o Índio centralizado, tenta fazer o lançamento lá pela esquerda, na correria total, corre Eliel, conseguiu, vai fazer o cruzamento na grande área, passa por todo mundo, sobrou Bruno Sávio, jogo paralisado.
O que aconteceu ali? Levi Júnior marcou falta. Acabou marcando falta, né, Guga? Falta pro Guarani, lado esquerdo. O Bugre tem uma grande oportunidade. Lado esquerdo, falta pra cima ali do Eliel. Mão na bola, falta pro Bugre. Se fosse na grande área, era pênalti. Ah, se fosse na grande área, era pênalti. O Eliel chegou lá no fundo, lá na ponta esquerda, fez esse cruzamento. E aí o Caio Rangel meteu a mão na bola sem medo, sem vergonha. E aí o juizão viu, parou, assinalou a falta que vai ser cobrada ali pelo Andrigo, perto da grande área, viu, Guga? Perto da grande área. Oi, Arthurzinho. Guarani pra cima deles. Pra cima deles, Bugre. Flechada neles, Guarani. Vamos, Bugre. Verde que te quero, verde em busca da vitória. Precisamos da vitória. Cruzamento na grande área. Sobe de cabeça, corta. A bola volta com o Índio. Ele volta essa bola pra grande área. A bola fica sobrando ali com o jogador do Bugre no segundo central, o Ludic. Ludic volta essa bola lá pro goleiro. Fez o mais complicado, o mais difícil. Volta a bola com o goleiro. A bola tocada. O menino explodiu ali em cima do Ayrton. A bola ainda com o Bugre no círculo central. Dominou com o Índio. O Índio volta essa bola no campo de defesa. Domina com o Eliel. Eliel abre o jogo, dominando, vem tocando bola. Vem comigo, amantes do futebol. Vem comigo, torcedores. Para o tempo e placar de jogo no Campeonato Paulista. Oitava rodada, 24 minutos passados, é primeiro tempo. E o placar está assim. Santo André tem 0. E o Bravo Bugre Guerreiro, o Guarani, o Verde, que te quero, o Verde também tem 0, Claudinei Corsi. Legal, placar ao vivo, futebol interior mais cedo. A Ponte perdeu no Moisés do Carelli, 1-0 para a equipe da Inter de Limeira. Série A2, o Red Bull Brasil segue empatando com o Esporte Clube São Bernardo 0-0 e o Taubaté vai empatando com a Portuguesa também 0-0. Gustavo Marques, vamos pra rede. Se a rede é gol, se a gol tem flechada, se tem flechada, tem emoção. Com o microfone na mão, na Rádio Futebol Interior. Atrapalha essa bola, o Santo André inverte o jogo da esquerda para a direita do Leme Pontal. O toque foi feito ainda pela direita, dominou Caio Rangel, ele volta essa bola para o campo de defesa do círculo central. Trabalhando com o William Goiano. O William Goiano na fogueira, afasta o perigo, sobrou ainda com o Bruno Sábio. Bruno Sábio dominou, tentou ali direto pro gol, direto pra fora. Em tiro de meta pra cobrança do Santo André, Levi Júnior. O zagueiro do Santo André passou essa bola pro Fernando Henrique na fogueira, viu, Gustavo? E aí o Fernando Henrique teve que sair da grande área para tentar tirar essa bola, não pegou muito bem, jogou a bola nos pés do Bruno Sávio, que estava ali no círculo central, tentou jogar essa bola por cima do Fernando Henrique, mas pegou muito forte na bola, a bola subiu demais, passou por cima do gol do Fernando Henrique. Lá vem da bola, passou do primeiro, passou do segundo, pediu falta, não ganhou falta, o perigo, vem dominando a bola no campo de defesa, ali a zaga do Bugrailton, mandando abraço para você, ouvinte ligado também na rádio Bola na Rede, e também W Esportes do Wilson Rossi, você que quer acompanhar o Botafogo de Ribeirão Preto e também o comercial, é com a W Esportes com Rossinha, a bola tocada, domina no campo de defesa, trabalha a bola para a equipe do Santo André, vem tocando bola ainda no campo de defesa, ali com o William Goiano soltou, dominou com o Bruno Santos gira para cá, gira para lá, volta a bola para o campo de defesa ainda com ele, com o Rodrigo fez a devolução para o William Goiano, ele abre o jogo, fez o toque para Marcos Martins, pela direita ele trabalha essa bola, domina para a equipe do Santo André, o toque foi feito, recupera o Santo André, a bola volta, reboteada, vem dominando lá direito, 26 minutos, Thiago Caetano, na sua opinião ainda, o Santo André melhora, o Guarani melhorou no jogo. O Guarani melhorou, mas erra demais, né? O Santo André já não tem as escapadas pelo lado esquerdo, né? Tem mais dificuldade em progredir com a bola a equipe do Santo André. O Guarani conseguiu, por enquanto, corrigir a aceleração pelo lado esquerdo. Mas o Bugre, quando tem a posse de bola, ou carrega muito e erra individualmente, ou tá errando muito passe, né? Precisa subir um pouquinho mais da marcação, precisa ter um pouquinho mais de intensidade, ganhar essa segunda bola para pressionar o adversário. E vem o Bugre pro campo de ataque, corta a zaga do Santo André, faz a ligação direta lá pro campo de ataque, a bola sobra com Thales, ele sobe de cabeça pra Ludic fez a continuação, a bola acabou sobrando ainda no campo de defesa, com a posse de bola para a equipe do Santo André, o toque foi feito para a esquerda, com o camisa número 9, Ramon, ele tentou passar do primeiro, pede essa bola, a bola volta, recuperada com o Bugre, campineiro do círculo central, dominou com o Andrigo botou pra correr, tem liberdade, foi tocado, é falta!
e vai sobrar cartão. Andrigo com liberdade na correria total, centralizado, foi tocado ali, o PH pegou ele. O Andrigo que estava ali no círculo central, carregou essa bola puxando ali para a meia esquerda, e aí o PH chegou dando uma tesoura na frente do Juizão. O Juizão não pestanejou e deu cartão amarelo para o capitão do Santo André, Guga. Próxima ida ao mercado exige ovo Satoshi. O ovo é um alimento completo. Ovo Satoshi, vida mais saudável. Tem falta pro Bugre, falta centralizado lá no campo de ataque, tem falta importante pro Bugre pela esquerda. Vamos, Guarani, quem está na bola ali? Olevio, Eliel e Andrigo, é isso mesmo? Eliel com a esquerda e Andrigo com a direita, Guga. Vamos, Bugre, verde, que te quero verde pra cima deles, Bugre, flechada neles, Guarani. Vamos, Bugre, cruzamento na grande área, toca de cabeça, sobrou ainda viva na grande área, corta o perigo a zaga do Santo André, faz a ligação direta lá pro campo de ataque, botou pra correr, mas não conseguiu arrumar nada. A bola sai em arremesso manual, lado direito, campo de defesa, vai ser cobrado pela equipe de Campinas, pela equipe do Guarani. Obrigado sempre pelo carinho da sua audiência, você curtindo a transmissão da Rádio Futebol Interior. Não se esqueça, vá lá no YouTube, ative o sininho, e todas as vezes que a Rádio Futebol Interior estiver ao vivo, você vai receber a notificação aí no seu smartphone. TV Futebol Interior. Lá vem Júlio César, fez o toque para Davó, devolução para Bruno Sábio, ele tentou passar do primeiro, corta o perigo a zaga do Santo André. A bola volta, reboteada com Ayrton pela esquerda, botou para correr, Eliel lhe para, olha, vê quem joga ainda no campo de ataque, lado esquerdo, trabalha a bola, Eliel lhe volta a bola no círculo central, trabalha ali com Bruno Silva. Bruno Silva fez o toque para Ayrton gingou para cá, gingou para lá, ele vai fazer a abertura de jogo no lado direito, trabalha a bola com Thales passa do primeiro, faz a ligação direta, errado, afasta o perigo Santo André. A bola vem curtinha, vem tocando bola ainda o Guarani no campo de defesa, o Bugre tenta e não consegue quebrar esse bloqueio, Thiago. É isso, eu ia te chamar para falar isso, a falta que o Bidu faz. Essa primeira linha de marcação do Santo André, o Bidu, como ele tem habilidade, ele ajuda a quebrar essa primeira linha alta do adversário. Nem tão alta, é uma linha baixa do Santo André. Mas a primeira linha de marcação, o Bidu é peça fundamental quando ele está em campo. Porque com uma jogada individual pessoal, ele consegue, num passe ou numa finta, quebrar essa marcação e sair dessa pressão no adversário. Perfeito, Thiago. E lá vem o Bugre pela esquerda. Júlio César tem liberdade, passa no primeiro, fez de lado, solta a bola. Júlio César, ele soltou. A bola é dominada ali com Bruno Sábio, ele domina, chega pra lá, fez o toque pra Índio fez a devolução, a tabelinha foi feita, Andrigo tentou devolver errado, aí recupera Ramon pro Santo André, botou pra correr, o contra-ataque é perigoso, inverte o jogo pela esquerda, muito forte, não deu pro Minho pegar, a bola sai em arremesso normal, já cobrado, lá vem Júlio César na correria, foi tocado, é falta pro Bugre, lado direito, já cobrado, domina com o Índio dominou, gingou pra cá, gingou pra lá, vai tentar fazer a abertura de jogo, foi isso que ele fez, abriu o jogo pra Andrigo na correria total, botou pra correr pra Davó dominou por duas vezes, com a perna direita, com a perna esquerda, soltou pra Bruno Sábio, fez a devolução, é bonita pela direita, cruzamento, afasta o Santo André, bota essa bola pra fora, escanteio por Guarani, para o Bugre Guerreiro, Levi Júnior. Uma ótima trama de passes entre Bruno Sábio e Davó, o Davó passou essa bola pro Bruno Sábio, que estava aqui na ponta direita, ele de primeira lançou o Davó novamente lá já dentro da grande área, Davó cruzou essa bola para o meio da grande área, mas estava lá o William Goiano para mandar essa bola para a linha de fundo, escanteio para a equipe do Guarani lá pela ponta direita. Escanteio para o Guarani, escanteio para o Bugre, vamos verde, que te quero verde, ele é para a cobrança de escanteio fechado, sobe de cabeça, corta a zaga do Santo André, a bola volta, reboteada ainda com o Bugre, perdeu na correria total, no contragolpe, vai tentar sair da equipe do
o Santo André, faz a ligação direta no círculo central, sobe de cabeça, corta Thales, a bola volta, rebote ainda com Thales, Thales dominou, passa no primeiro, ele vai tentar abrir o jogo, foi isso que ele fez, tem liberdade pela esquerda, campo de ataque da Val, partiu pra cima, pedalou, tentou fazer o hilaria, se perdeu todo, foi tocado, pediu um escanteio, não ganhou da Val, tiro de meta, vai ser cobrado pela equipe do Santo André, tinha total liberdade pela esquerda, Levi Júnior, ele até tentou sambar, pedalou, foi pra cima, mas tentou fazer o corte, foi desarmado e ainda por cima perdeu a posse de bola porque foi tiro de meta para o Santo André, Levi. O Davoc é muito habilidoso, a todo momento ele tenta se insinuar para cima dos zagueiros adversários, dessa vez não conseguiu, Guga, tentou driblar ali o lateral direito e a bola acabou saindo pela linha de fundo, tiro de meta, Guga. Lá vem Bruno Sávio, soltou para Andrigo, Andrigo chegou, girou, bateu pro gol, flechada! É gol, é gol, é gol. Futebol é a nossa paixão. É gol, é gol, é gol. Bola na rede, campeão. Sempre comigo em todo campo que eu vou ver. A bandeira do verde e branco, símbolo do torcedor que está alegre, que está contente. A bola tocada para Andrigo, ele cortou, bateu pro gol com a perna direita no próprio canto direito do goleiro Fernando Henrique. Essa bola morreu. É gol, mais que felicidade! E felicidade é torcer para o Guarani na Rádio FI. E o detalhe do gol é todo seu, Levi Júnior. Num lindo passe do Bruno Sávio, né, Gustavo? O camisa 11 que estava aqui na ponta direita encontrou o Andrigo no facão, ali no bico da grande área, que não pensou duas vezes, nem dominou essa bola, Gustavo. Ele pegou com a perna direita, mandou uma pancada e a bola foi morrer no fundo das redes do goleirão Fernando Henrique do Santo André. Aos 33 minutos agora, Guarani tem 1, Santo André 0 no Canindé. Pode comemorar, torcedor bugrino! Pode comemorar, torcedor bugrino, porque está na frente, jogando fora de casa. 1 pro Guarani, gol de Andrigo. Guarani pra cima dele. 0 Santo André. Thiago Caetano, o Bugre aproveitou, não estava vindo num bom momento, mas aproveitou a oportunidade. Andrigo marcou para o Guarani. O Guarani agora no placar tá assim, Thiago. 0 pro Santo André, 1 para o Bugre, Thiago Caetano. A movimentação do Andrigo é importante, fundamental para quebrar o sistema de marcação adversária, para ele voltar, buscar essa bola na construção, mas também chegar na frente. E ele conseguiu achar o espaço, atacou o espaço para fazer 1-0 para o Guarani. E detalhe, Júlio César também, outro cara, jogador de lado, é muito importante para quebrar a marcação. Apareceu no momento certo, Guarani 1-0. O Bugre já não sofria mais com o ataque do Santo André, a equipe do Ramalhão já não dava mais as suas escapadas, mas sim, o Guarani tinha dificuldade em propor, mas achou o espaço, 1-0. Agora o Santo André vai ter que quebrar essa linha de marcação, vai ter que sair um pouquinho mais, isso é bom pelo Guarani. Com esse resultado, o Bugre está chegando a 11 pontos aí no grupo D, Levi Júnior. Tem 11 pontos, o Santos ficando com 9. Com esse resultado parcial, o Mirassol é o primeiro colocado, 14 pontos. O Bugre volta para a vice-liderança do grupo D, é isso mesmo, Levi Júnior? É isso aí, Gustavo. Agora o Bugre volta para a vice-liderança e assim, se assim continuar, segue aí para as quartas de final. Enquanto isso, o Santo André continua na lanterna do grupo A, né, Guga? Vamos dar uma passada no Facebook com esse gol do Guarani. A galera tá vibrando aí ou não, Claudinei Costa? Vibrando no YouTube também, viu, Guga? O Melque Oliveira, lá em Angra dos Reis, curtindo a transmissão através do YouTube. Compartilha aí, Melque. Também o Dirceu Salles, lá de Carlópolis, curtindo aqui o futebol interior. O Thiago Rezende Francisco, o Antônio Nascimento diz que vai ser 3-0 para o Guarani. Quem mais aqui? O Paulo Marques também está no Facebook. Marcelo Alexandre, Rodrigo Justi, gol do Guarani.
Leandro Eduardo, Wilson Antônio, Marcelo Alexandre, já falei aqui. Quem mais aqui? Ana Cristina, o José Antônio, também o José Antônio Restani. Boa noite, ótima jornada. Vamos, Bugrão. Lá vem Guarani pela esquerda. Júlio César vai tentar fazer o cruzamento em cima da zaga do Santo André. Bota essa bola pra fora. Escanteio pro Guarani, Levi Júnior. E o Guarani agora lá pela ponta esquerda com Júlio César. Ele calibrou o passe, tentou cruzar na grande área, buscando ali o Bruno Sávio, mas estava lá o volante e capitão da equipe de Santo André, PH, para mandar essa bola pela linha de fundo. Escanteio lá pela esquerda, Andrigo e Eliel na bola, Guga. 2 jogadores na bola, tem Andrigo e Eliel, tem mais uma grande oportunidade. Agora no cruzamento fechado, passa por todo mundo e vai embora. A bola morre lá, é fora, lado direito. Tiro de meta, vai ser cobrado por Fernando Henrique para o Santo André. Continuando abraçando no Facebook, Claudinei Corse. Legal, a Natalina Tortorelli com a gente também, a professora Maria Inês tá com a gente também, a Sueli Almeida, minha grande amiga Sueli Almeida, locutora das boas em Campinas, está curtindo a nossa transmissão, Guga. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência, você acompanhando a transmissão na Rádio Futebol Interior. Daqui a pouquinho eu vou girar os 40 minutos passados desse primeiro tempo, 38:50. Daqui a pouquinho vamos girar pra você aí, a ver aí o placar ao vivo, Futebol Interior. Vem tocando a bola no campo de defesa, trabalha essa bola para a equipe do Santo André, bola tocada, domina pela direita, abre o jogo com Marcos Martins, ele tenta fazer a ligação direta, sobe de cabeça, corta o perigo ali, ele Índio, sobrou ali para dar a avó, tentou girar, perdeu essa bola, a bola fica curtinha ainda com o passe de bola para a equipe do Santo André, tentou passar para o Bruno Silva, ganhar arremesso manual, campo de defesa, lado direito, vai ser cobrado pelo Santo André que perde o jogo, vai perdendo o jogo, para o Guarani, o Bugre vai vencendo parcialmente, o Bugre num bom momento, vai tentando aí, o Thiago falou que o Bugre já não sofre mais, sofria no comecinho desse primeiro tempo, agora começa a equilibrar no jogo, a bola volta, reboteada ainda no campo de ataque, vem tocando a bola a equipe do Santo André, corta Ludic, faz a ligação direta, sobrou ali para Júlio César, ele se perde toda, a bola sai em arremesso ao lado direito, campo de ataque, vai ser cobrado pelo Santo André, já cobrado, faz a ligação direta, corta o perigo, Eliel bem no jogo, hein? Principalmente desarmando, né? Não sei na parte ofensiva, Thiago. Mas desarmando o jogo, eu vejo ele muito bem no jogo. Ele é melhor do que no momento defensivo do que o Bidu. O Bidu entrega mais com a bola no pé, né? Então a gente vinha falando dessa marcação do Santo André, o Bidu poderia dar alternativas ali, mas no momento sem bola o Eliel vai bem sim, ele é melhor que o Bidu sem bola. Corta o perigo, tira a zaga do Santo André, tenta fazer a ligação direta, girou para caminho, gira para lá, ele vai tentar fazer a abertura de jogo, era o Ramon faz a abertura de jogo, vem tocando bola com o camisa número 8, ele fez o toque, a bola tocada, domina, chega para cortar a zaga do Guarani, pediu falta, ganhou falta pro Santo André no círculo central, trabalha essa bola dominando ali com o PH, o capitão do Santo André, abriu o jogo ali pela direita com Marcos Martins, ele tem posse de bola pro Santo André, ele gira pra cá, gira pra lá, ali esperando alguém pra auxiliar, fez o toque, bola tocada, passa do primeiro, Caio Rangel, fez o toque na grande área, sobrou, corta o perigo, Matheus Davó, fez o pivô, botou pra correr, pediu falta, nada, recupera o Santo André, recupera o Guarani, a bola volta ali no contra-golpe com Bruno Sávio no círculo central, abriu o jogo pela esquerda, em cima pra Júlio César dominou, gingou pra cá, gingou pra lá na correria, ele preparou, disparou, bateu pro gol, nas mãos do goleiro Fernando Henrique, bem posicionada, a bola veio forte, mas ele apenas agachou e pega essa bola para o Santo André, Levi Júnior. O Júlio César que estava lá na ponta esquerda do ataque do Guarani, mas estava um tanto quanto longe, né, Guga? Ele trouxe a bola para a perna direita, clareou a jogada, bateu firme, mas a bola foi quicando no chão, rasteira, e aí ficou tranquila com o goleirão do Santo André, Fernando Henrique, Guga. Sim. O Paulo Marques pede pra gente mandar um abraço aqui pro menininho Mário Celso. Estamos sempre mandando e, obviamente, sempre orando aqui pela recuperação do menininho que tá a todo vapor. Já ele vai estar na latinha de novo, viu, Guga? Mário Celso. Te contei não! Ele tá um menininho mesmo, né? Agora tá um menininho, graças a Deus. Grande narrador. Um abraço.
Um abraço, Mário Celso. Vem tocando a bola no campo de defesa, abre o jogo, faz a ligação direta lá pro campo de ataque, sobe de cabeça, corta, briga pela volta com o Ludic. Ludic para a equipe do Guarani, a bola sai em arremesso normal, vai ser cobrado pela equipe do Santo André, lado esquerdo. Ele já prepara para cobrança, Minho. Minho, a camisa 11, preferiu deixar ali para outro cobrar. Vai para cobrança de arremesso normal, tem posse de bola, 42 minutos, eu vou gerar o tempo e placar de jogo. Já cobrado ali com o Bruno Santos, ele fez o toque, pivô, foi feita, a bola sai. Outra vez em arremesso normal, vai ser cobrado para a equipe do Santo André no campo de ataque, 42 minutos, a bola tocada ali com o Minho. Minho foi pra cima, vai tentar fazer a evolução, faz o Lari, a bola tocada, dominar, afasta outra vez, tira o perigo, a zaga da equipe do Guarani. Bruno Silva está caído, sentiu o toque no abdômen, está caído lá, Levi Júnior. Ele foi tentar interceptar essa bola do ponto esquerdo ali do Santo André, o Minho, e aí o Minho acabou deixando o cotovelo, não por querer, mas acabou atingindo ali a boca do estômago do Bruno Silva. Parece que está sentindo bastante dor ali, até a equipe médica da equipe do Guarani já entrou em campo para ver o que está acontecendo, Guga. Vem comigo, amantes do futebol, vem comigo, torcedores, para o tempo e placar de jogo no Campeonato Paulista. 43 minutos passados, é primeiro tempo, 8ª rodada, o Bugre está na frente, Santo André tem 0, o Bugre tem 1, Claudinei Corsi. Legal, Red Bull Brasil e São Bernardo vão empatando 0-0, Série 2 do Campeonato Paulista, Taubaté e Portuguesa 0-0, também Portuguesa Santista e Sertãozinho 0-0, e o Oeste vai empatando com o 15, 1-1, Guga. Tá certo, esse sou eu, solta a vinheta. Se é rede é gol, se é gol tem fressada, se tem fressada tem emoção. No microfone na mão, na Rádio Futebol Interior. O ouvinte que tá perguntando, a Ponte Preta ganhou ou perdeu? Perdeu, tá, amigo? Ouvinte perguntando aqui na live, o Alberto Jucimara, o Claudinei. Até chora pra falar. Fala pra ele que a Ponte Preta infelizmente... a nossa produção já respondeu, viu, Guga? Tá certo, tá rápida a produção. Quem tá na produção hoje é o Elcio Paiola ou é o Thiago Barbosa? É o Thiago. O Thiago faz tudo, multi-homem. Eu fiquei sabendo que quando toca as vinhetas, o Thiago Barbosa ele fica dançando ali no cantinho. Sempre. Thiago Bomba Barbosa. Ei, Thiago, agora voltou a academia, né, o Claudinei Costa? Agora que ele vem, volta com tudo. Agora ele está bombando. Ele tá o exercício que ele mais gosta é o que mais os glúteos. Tá certo. Pela direita, tem falta para a equipe do Santo André. 45 minutos passados. 45 minutos passados. Cobrança de falta lá na grande área. Passa para todo mundo, voltou com o Minho. Ele girou para cá, girou para lá, vai tentar fazer o toque. Conseguiu fazer o Hilarie, cortou o Ludic, sobrou de novo com a posse de bola para o Santo André. Apenas observou, ganhou o escanteio pela esquerda. Escanteio aqui pela esquerda, jogada que se iniciou com o Minho, né? O Minho é um jogador muito insinuante, ele é muito ofensivo, Gustavo. Dessa vez ele passou pro volante Fraga, que estava aqui na ponta esquerda, que acabou dando um jogo de corpo ali no Ludic, jogando ele pra placa ali de propaganda, e conseguiu o escanteio aqui pela ponta esquerda, que vai ser cobrado pelo GG. Zezé vai para a cobrança de escanteio, o Bugre tá na frente, 1 para o Guarani, gol de Andrigo, 0 para o Santo André, o Bugre jogando fora de casa, 45 minutos e 52 minutos de acréscimo, já. Claudinei Corsi vem com o intervalo, cruzamento na grande área, sai de soco, o goleiro sobrou, bateu pro gol, o Santo André pra fora, não, a bola não saiu, ainda com posse de bola, cruzamento, agora sim afasta, chuta em cima ali do jogador do Santo André, o Caio Rangel, ganha um arremesso normal pela esquerda, vai ser cobrado pela equipe de Campinas, pela equipe do Bugre. E no lance anterior, sabe pra onde o Ludic foi? Pra onde? Ele foi ali na Sicredi, acho que ele queria abrir uma conta, quem sabe fazer um empréstimo, né? Porque você sabe que na Sicredi é tudo muito fácil, né? Tudo muito fácil. O Ludic foi lá. O Ludic foi tentar fazer lá o seu empréstimo. Claudinei é inteligente. Esse é o Claudinei. Esse é o Claudinei Costa. Hoje, falar nisso, eu descobri uma receita que eu vou passar no intervalo, viu? E falar nisso, você experimentou lá o... Como que chama lá? Pasta de alho da Prone Alimentos. Pasta de alho da Prone. Vocês gostaram? Nossa, que delícia. Eu deixar pro intervalo, mas coloquei em cima da pizza Claudinei Corsi. Que coisa, é mais uma, né? A gente sabe em cima da picanha, na churrasqueira. Mas na pizza mas na pizza sensacional.
E vem o Bugre, vinha, porque tira o perigo, afasta o perigo ali. A equipe do Santo André bota a bola pra fora. O Bugre tem posse de bola pela direita, tem uma grande oportunidade. Daqui a pouquinho o Claudinei Corsi vem, mas não há tempo pra mais nada. Ele vem agora, hein? A voz experiente do Rádio Campineiro assumindo o intervalo, porque apita o árbitro. Final de primeiro tempo. Andrigo aos 33 minutos fez o gol pro Bugre. 1 para o Guarani. O Guarani vencendo parcialmente a equipe do Santo André. Chegando no intervalo de jogo, assumindo ele, Claudinei Corsi. Muito obrigado, viu, Guga? Um abraço pra você que tá ligado com a gente aqui na Rádio Futebol Interior. Guga tá feliz da vida, o Guarani vai vencendo 1-0, tá vibrando. Beija a camisa aí, Guga, beija a camisa. Aí, olha o Guga fazendo a festa com a vitória parcial do Guarani. Eu ia dizer, né, que o Levi Júnior não experimentou a pasta de alho porque ele está de dieta agora. Sim, abriu, que pensa, Claudinei. Abriu a academia e os nossos bombados, Thiago Barbosa, Levi Júnior. Gordo não vale, ô Claudinei? Não, gordo não. E todo mundo na academia agora e tomando suquinho, comendo farelo de milho. Isso aí. Fala, Caetano. Não, deixa comigo, deixa com a pizza, com o creminho de alho, eu como tudo. Né? Tá bom, destacando aí o Guarani e o Santo André. Você, Levi? Fernando Henrique, goleiro do Santo André. Mas tem que fazer na parte, tem que adiantar ali, adiantar. Mas o time deu uma baixada na linha, começamos bem o jogo, trocando o jogo. O time do Guarani tem um ataque bem rápido, quem sabia disso. Infelizmente tivemos chance de gol, não conseguimos reverter em vez. Agora precisa ter jogar pra final. Os caras estão jogando na final, infelizmente nós não estamos. Falou aí o goleiro da equipe mandante, Claudinei. Tá certo, bom goleiro, né? Fernando Henrique, da equipe do Santo André. Será que alguém do Guarani ainda vai falar por aí nesse começo de intervalo? Andrigo, autor do gol. Os jogadores estavam no mano a mano, principalmente com você e com o Davó. E aí a jogada de um lado direito, você acabou saindo do mano, se livrando no pivô e fazendo o gol. Era algo orientado pelo treinador ou foi algo de momento e você combinou ali com o Davó e acabou saindo do gol? Não, é uma orientação que a gente já faz, mas claro, a nossa carreira de estudo, né, o time do adversário sempre passa. Tá muito ruim, não dá pra gente ouvir o Andrigo, infelizmente, né, o Levi? Dá pra ouvir mais a música da Roxane do que o próprio Andrigo. Como é que é a música da Roxane? Roxane. Não escutou? Não conhece? Nossa, que fase. Thiago Deus. Caetano, Guarani vence 1-0, seu destaque, o seu teaser nesta abertura do intervalo do futebol interior, Thiagão. Jogo duro na primeira etapa, o Guarani teve que buscar soluções e eu vou falar qual foi essas soluções daqui a pouquinho, Claudinei Corsi. Tá certo, aí o teaser do Thiago Caetano vai contar daqui a pouco porque é que o Guarani tá vencendo a partida 1-0. O Wanderson Bisnaga com a gente também, o Douglas Camargo, mande um salve pro Guga, fala que é o Souza da Vila União, o Walter José, hoje é verde e branco, Dali Bugre, só alegria. O João Lopes, ele é de Araraquara, ele tá dizendo aqui, o João Lopes. São 11 horas mais 6 minutos, intervalo de jogo no Canindé. O Guarani vai vencendo a equipe do Santo André por 1-0. Você já acompanhou mais cedo aqui na Rádio Futebol Interior. A Internacional de Limeira venceu a Ponte Preta por 1-0. Você acompanhou com a narração do Carlos Corsato e as reportagens do Wendel Coral. 11:07, rápido intervalo e já tem a participação de Arthur Eugênio. Você pensou que ele não ia contar histórias de Santo André e Guarani? Ah, se enganou. Arthur Eugênio chega já na volta do intervalo para falar de histórias e curiosidades de Santo André e Guarani. A gente volta já. Rádio Futebol Interior. Calabres no céu, Santencial, tudo de primeira, não tem nada igual. 3242 3125 3242 3125 3242 3125 A sua Rádio FI. Prone Alimentos. Nossos acompanhamentos são uma combinação perfeita entre
praticidade e sabor, porque servem para qualquer hora do seu dia, qualquer ocasião e o melhor, sem nenhuma complicação, porque já vem prontos para o consumo. Confira os pontos de vendas em nosso site e experimente. Temos certeza que vai adorar. pronialimentos.com.br. Proni Alimentos, produtos feitos com carinho. Portal Futebol Interior. O que acontece no mundo da bola, o futebol no interior fica sabendo primeiro. O número 1 da palavra futebol. O mais completo placar ao vivo, referência e fonte para a mídia em geral. Tem a Rádio Futebol Interior e todas as informações do seu clube do coração. futebolinterior.com.br. 20 anos, o site da informação esportiva. Restaurante Romanos. Filé parmegiana com fettuccine. Deu água na boca, né? Então venha para o Restaurante Romanos. Desde 1998, um pedaço da Itália no Cambuí, em Campinas. Avenida Coronel Silva Teles, 620. Peça pelo delivery 3254-5858. Restaurante Romanos. Ovos Satoshi, desde 1982, presente na mesa dos brasileiros. Segundo os nutricionistas, o ovo é uma proteína completa, rico em vitaminas A, D e E do complexo B, fósforo, ferro e cálcio. E o melhor, retarda o envelhecimento. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovos Satoshi, vida mais saudável. Dona Luísa Pizzaria, pizzas artesanais, feitas com a técnica de massa longa de fermentação, por 24 horas, farinha especialmente elaborada, ingredientes selecionados com muito amor, uma combinação de sabores que você jamais sentiu, e o principal, preços que cabem no seu bolso. Ligue e faça o seu pedido pelo delivery, 2518-0686, 2518-0686 ou pelo WhatsApp 99149-7596. Pizzaria Dona Luísa, a mais querida de Campinas. Shimozono Mega Sorte Loterias, em 3 endereços para atender você. Rua Silvio Rizardo, 203, no Campos Elíseos. Avenida Transamazônica, 234, no Jardim Garcia. E Rua Ricardo Moro, 247, no Jardim Nova Europa. Escolha a sua e Mega Sorte. Atendimento de segunda a sexta, das 9 às 19 horas. E aos sábados, das 9 às 14 horas. Shimozono Mega Sorte Loterias. 11 da noite, mais 11 minutos, em Campinas, 11:11, intervalo da Rádio Futebol Interior, no Canindé. O Guarani vai vencendo a equipe do Santo André por 1-0, gol de Andrigo a 33 minutos do primeiro tempo. E como eu prometi, agora sim a participação de Arthur Eugênio, trazendo histórias e curiosidades de Santo André e Guarani. Guarani e Santo André. Fala, Arthur. Amigos do Futebol Interior, vamos falar um pouco do confronto entre Santo André e Guarani. Um confronto interessante, duas equipes de projeção no estado de São Paulo, mas é um confronto em termos de história recente. O primeiro jogo oficial entre Guarani e Santo André foi numa quarta-feira, no ABC, dia 15 de setembro de 1982. O Santo André, até então, nunca havia disputado a principal divisão do futebol paulista. Conquistou o acesso em 1981, um bom time que tinha Paulo Borges, emprestado pelo Guarani, como ponta direita. E em 1982 fez esse primeiro jogo contra o Guarani. E o Guarani venceu, mesmo jogando no Bruno Daniel, o Guarani venceu por 2-1 a equipe do Santo André. Daqui a pouco eu conto a ficha técnica desse jogo. Eu estou fazendo este vídeo com a camisa do Guarani de Lages, uma homenagem a um Guarani histórico, o Guarani de Lages, que disputou durante cerca de 20 anos a primeira divisão de Santa Catarina, e a melhor performance foi em 1967, quando terminou em terceiro lugar no campeonato catarinense. Mas agora,
Falando de Guarani e Santo André, eu estou aqui com a coleção da Revista Placar. Estou também aqui com o histórico livro O Caminho da Bola, de Rubens Ribeiro, com todas as fichas técnicas de jogos do futebol paulista. E na edição 644 da Revista Placar, eu encontro a ficha técnica de Santo André 1, Guarani 2, dia 15 de setembro de 1982. Os gols da partida: Júlio César marcou para o Guarani, Carlos Alberto Seixas empatou para o Santo André e Albano, zagueiro contra, fez o gol final que deu a vitória ao time bugrino. O árbitro foi Emídio Marques de Mesquita no primeiro jogo oficial entre Guarani e Santo André, com um público de 7.963 torcedores pagantes. Aqui no Futebol Interior, vamos lembrar a escalação dessas duas equipes? Nesta partida, o Santo André foi orientado de forma interina pelo técnico Celso Dias. O Sebastião Lapola havia saído e o Santo André estava contratando o Jair Pisserni. Por isso, Celso Dias, preparador físico, dirigiu o Santo André, que jogou com Tonho, Augusto Albano, João Carlos e Ricardo Long, Toninho Vieira, Freitas e Arnaldo, Zezinho, Carlos Alberto Dias e Osnir. Nenhuma alteração no time do Santo André. Neste time do Santo André, o Osnir é o mesmo Osnir que foi revelado que jogou no Guarani, jogou no Bragantino, Vasco, jogou em outras equipes. Era o ponta esquerda do Santo André neste jogo. O Guarani, do técnico José Teixeira, jogou com Sidmar, Soter, Darcy, Wilson Gotardo e Almeida, Júlio César, Ailton Lira e Toninho Camarão, Lúcio, Careca, depois Marcelo Vita e Hernani Banana. No Guarani, duas alterações: o Marcelo Vita, que eu já falei, que entrou no lugar do Careca, e o Odair entrou no lugar do Almeida. A escalação tanto do Guarani como do Santo André. Aqui no Futebol Interior, a história de Guarani e Santo André. O primeiro confronto, dia 15 de setembro de 1982. O Guarani venceu em Santo André por 2-1. Desses jogadores que atuaram no primeiro confronto histórico entre Guarani e Santo André, o goleiro Tonho do Santo André, infelizmente, já é falecido, assim como o lateral direito Soter, que jogou pelo Guarani. Aliás, os dois, tanto Tonho como Soter, foram revelados nas categorias de base do Palmeiras e jogaram emprestados no Nacional da capital. Aqui no Futebol Interior. Muito obrigado, Arthur Eugênio, mais uma vez a participação brilhante do Arthur, falando de Santo André e Guarani. Falando do jogo de hoje, de Santo André e Guarani, Thiago Caetano, você prometeu explicar por que o Guarani está vencendo 1-0 a equipe do Santo André. Fala, Thiagão. Né, e primeiro tempo bem complicado, né? O Santo André entregou a bola pro Guarani, o Guarani chegou a ter 60% de posse de bola e não encontrava espaço para furar o bloqueio, o Ferrolho da equipe do Ramalhão. Mas com movimentação do Andrigo saindo do meio de campo, atacando o espaço, chegando perto da área para finalizar, surpreendeu o adversário, que estava com a marcação encaixada, e quando aparece esse elemento de surpresa, aí gera o desconforto, né? Aí gerou todo o drama para a equipe do Santo André, o Júlio César fazendo quebrando a marcação pelo lado e o Andrigo atacando o espaço para fazer 1-0. Aí depois o Santo André até equilibrou a posse de bola, né? O Guarani terminou com 52% contra 48% de posse de bola, mas a equipe do Santo André, quando tem a posse de bola, não sabe muito o que fazer. Ela gosta que o Guarani tenha a posse de bola para ela recuperar e aí no contra-ataque tentar surpreender a equipe do Bugre. Quando o Guarani fez o gol, passou a jogar atrás da linha da bola, aí o Santo André não contou mais espaço e por isso está 1-0. Legal, melhor do Bugre, o Thiago Caetano. Andrigo. E o melhor do Santo André? O Santo André, gostei do lateral esquerdo, do Bruno, e gostei também do atacante número 11, Minho. Isso, o Ninho. O Minho, tá certo. Grande Ninho. E a Juscelene, viu, Guga, diz o seguinte aqui: vou mandar os famosos salgados da Ju aí.
Quero ver se vocês Manda. vão resistir. Manda. Pode mandar, que não... É, só o Thiago Barbosa e o Levi Júnior que não pode. tá A certo? sorte dela é que ela não acompanha o jogo que tem o Coral, porque daí ninguém come. Ela só acompanha do Bravo Bugre Guerreiro. Leandro Eduardo da Silva, tá faltando o gol do Davó. A Maria Aparecida Eustáquio diz: só vou comemorar depois que o jogo acabar. Espero que ganhe o Guarani. E lembrando que você está curtindo a nossa live, você pode e deve compartilhar com pelo menos mais 2 amigos e você estará concorrendo a um prêmiozaço aqui da GR Centro Automotivo, seu carro em boas mãos. Você vai concorrer a um balanceamento, alinhamento, um check-up do seu carro, né? E também um rodízio de pneus. Olha, sensacional, imperdível com a gente, a GR Centro Automotivo, seu carro em boas mãos. O ganhador será divulgado logo na abertura do nosso fim de jogo aqui na Rádio Futebol Interior. Mandar um grande abraço aqui, mais um, né, pro Éder Salles e toda a sua equipe, que foi muito elogiada pelos nossos ouvintes aqui, que conhecem o serviço da GR Centro Automotivo, seu carro em boas mãos. De volta, Claudinei. Diga. Não, só você falou Salles, mandar rapidinho um abraço pro Dirceu Salles, que tá lá em Carlópolis, parente nosso, acompanhando a transmissão. Então um abraço para ele, 11h19, tudo pronto para o segundo tempo e ele está de volta. Eu tô chegando, vamos agitar. É impressionante, flechada já. Vai meu progrão, simbora pra gente. Apita o árbitro para o jogo no Campeonato Paulista. Segundo tempo. Prepare o seu coração. Rádio FM. O nosso show está no ar. O nosso show está no ar. O nosso show está no ar. Vem comigo, amantes do futebol, vem comigo, torcedores. A minha garganta é a minha chuteira, meu grito de gol é a sua emoção. Com o microfone na mão, na Rádio Futebol Interior, Matheus Ludic pra cobrança. Saiu o Ludic, na verdade foi Éder Ciola, né? Éder Ciola pra cobrança de arremesso manual, mudança no Guarani, informou Levi Júnior. Do lado do Guarani saiu o Ludic com a camisa número 2, entrou o Éder Ciola com a camisa número 70. Saiu o Ludic com a 2, Éder Ciola com a 70 entrou. E do lado do Santo André saiu o Caio Rangel com a 7 e entrou o Thiago Marques com a 20. Então saiu o 7, Caio Rangel, para a entrada do Thiago Marques com a camisa número 20, Guga. Thiago, ele trocou lateral por lateral, o técnico do Guarani, Alan Al, tirou o Ludic e colocou o Éder Ciola. E a equipe do Santo André tirou o Caio Rangel, camisa 7, entrou o Thiago Marques. No seu ponto de vista, o que quer o Guarani, o que quer o São Caetano para esse segundo tempo? O Ludic, caso não sentiu, é muito mais questão de marcação, né? O Ninho joga naquele setor e gerou bastante dificuldade para ele no primeiro tempo. E já o técnico do Santo André, ele tira um cara mais de marcação e coloca um atacante, é o Ramalhando para cima do Guarani, e o Guarani tentando responder. Lá vem tocando a bola no Canindé, aí o campeão Santo André, bola tocada, domina com o PH volta, essa bola tocando de defesa, trabalha a bola ali com o William Goiano. O William Goiano já recebeu, dominou com o Rodrigo prepara a hora, vê quem joga, salta essa bola tocando com o Bruno Santos. Ele tenta fazer a ligação direta, a bola volta, reboteada ainda com a equipe do Santo André, tem liberdade, fez o Hilário ali pra cima do jogador do Guarani, foi tocado, é falta para o Santo André, lá pela esquerda em cima de Bruno Santos. O lateral esquerdo do Santo André foi tocado, Levi Júnior. Foi tocado também pelo Bruno Sávio. Ali na ponta esquerda, uma falta para a equipe do Santo André, mas bem ainda lá no início do meio de campo, Guga. E vai para a cobrança de falta pela esquerda. Tem uma grande oportunidade o Santo André no jogo, 2 minutos e 50. E faz a ligação direta, inverte o jogo da esquerda para a direita, sobe de cabeça, corta o perigo, a zaga do Santo André. A bola volta, reboteada, foi para cima, passa do primeiro Thiago Marques. Ele tenta fazer o toque, ainda deu certo. A bola tocada com Fraga. Fraga fez o toque pela esquerda, vai tentar fazer a ligação direta lá para o campo de ataque, lá para a grande área ali. Aí o campeão do Santo André
André recupera essa bola quase o Bugre no círculo central, trabalha essa bola dominando ali com camisa número 3, o William Goiano. O William Goiano faz a ligação direta lá pro campo de ataque, passa por todo mundo e vai embora em tiro de meta que vai ser cobrado pelo Santo André. Pizzaria Dona Luísa, pizza artesanais de molho de tomate especial. Ligue e peça pelo delivery 2518 0686. Vem tocando bola no círculo central, trabalha essa bola, o Bugre Guerreiro faz a ligação direta tentando achar alguém no campo de ataque. A bola volta com o Bruno Silva, ele fez o toque ainda com o Bugre, tentou girar o corpo errado. A bola volta, reboteada, toca a bola o Santo André no campo de ataque, fez o toque curtinha, domina, girou pra cá, girou pra lá, vai tentar fazer a ligação, preferiu tocar a bola no campo de defesa. Trabalha a bola no campo de defesa ali com a zaga, dominando com o William Goiano. O William Goiano, ele volta essa bola, fez o toque pra Marcos Martins pela direita. Toca a bola o Santo André, no seu campo de defesa. Por enquanto, a equipe do Santo André se resguardando e o Bugre também. O Santo André tentando tocar essa bola para conseguir encontrar espaços aí no meio da defesa da equipe do Guarani, mas sem sucesso, né, Gustavo? 4 minutos e 25 passados desse segundo tempo. A bola tocada, dominando com o Bugre Guerreiro, dominou com o Índio perdeu, bola falta, recuperada com o Santo André no contra-golpe, o toque foi feito pela esquerda, vem trabalhando, gingou pra lá, faz a ligação direta, inverte o jogo pela direita, dominando lá com camisa 11,5, cruzamento na grande área sozinho, toque de cabeça, perdeu! Inacreditável o gol que perdeu o Thiago Marques. Esse vai escutar até umas horas do Paulo Roberto Santos. Ele perdeu esse gol, Levi Júnior. E tem que escutar bastante, viu, Gustavo? O Minho estava aqui pela ponta direita, cruzou essa bola na medida pro Thiago Marques, que acabou de entrar. E ele é grandalhão, hein, Gustavo? Ele pulou todo desengonçado e quase que ele nem cabeceia a bola, viu, Gustavo? A bola passou longe ali do gol do goleirão do Guarani. Pela linha de fundo, é só tiro de meta pro Bugre. E vem aí que pelo Guarani, perdeu essa bola recuperada com o Santo André, o toque foi feito, o Santo André cresce no jogo, pela direita com ele é rápido, afasta, corta o perigo, a zaga do Bugre, passa por toda a extensão, ali na cobertura apenas observa o zagueiro do Santo André, a bola sai em arremesso manual pela direita. Ô Thiago, faz bastante tempo que o Paulo Roberto Santos treina essa equipe do Santo André, e me arrisco dizer que faz até anos, hein, ô Thiago? Não vou saber o tempo correto, mas ano passado no Paulista ele já era treinador de Santo André, né? Tenta fazer um trabalho legal. Você gosta dele, Thiago? Gosto, é um treinador, a gente já entrevistou ele aqui até no ano passado, no início da pandemia. Ele fala que ele gosta de um time bem reativo, um time que marca forte e sai em velocidade. E o Santo André faz isso, né? Você não tem qualidade para isso também, né? Não tem qualidade para transformar um time para brigar na cabeça, mas se mantém na Série A, faz um trabalho até que razoável. Você lembra dele treinando o Guarani, Thiago? Lembro, sim. Fez um bom trabalho? Não tenho saudade, eu gostava dele. Não foi aquelas coisas, não foi um campeonato brilhante do Guarani na época, mas eu gostava da forma de pensar do Paulo Roberto Santos. Um time que briga muito, né? O time dele você sempre vai ver um time muito aguerrido. E só pra falar, o Ninho mudou de lado, né? Como o Gustavo, ele saiu da esquerda, agora tá na direita, e o Thiago vai pra esquerda. Tem falta, tem cobrança de falta, o Santo André, a bola tocada, domina, afasta, Edenciola, a bola volta, ainda reboteada pela direita, zingou pra caminho, ele é habilidoso, ele é rápido, os jogadores pra cima dele, vai tentar fazer o Hilari, deu certo, pediu falta, foi nada, Edenciola se complica todo, manda essa bola pra fora, tem arremesso manual, lado direito, vai ser cobrado ainda pela equipe do Santo André que perde o jogo, lembrando que o Santo André está lá no grupo A, é o último colocado, tem apenas 6 pontos, o Bugre vencendo, vai para 11 pontos, passa o Santos, o Bugre voltando para a vice-liderança do grupo D, o líder é o Mirassol que recebe a Ponte Preta na próxima rodada, lançamento lá na grande área para cobrança de arremesso manual, passa por todo mundo, sobe de cabeça a zaga do Guarani, manda essa bola para fora, é escanteio para o Santo André, outra vez lado direito, Levi Júnior. Escanteio dessa vez agora pela ponta direita, que vai ser cobrado pelo camisa 10, GG, Gustavo, com a perna esquerda. Zezé vai para a cobrança de escanteio, lado direito, cruzamento fechado, toque de cabeça, outra vez corta a zaga do Bugre.
Thales sobe de cabeça junto com Bruno Silva, manda essa bola pra fora. Outro escanteio, Levi Júnior. Outra vez pela direita e outra vez LGG. É, ele que cobra fechado, né, Guga? Vai que é sua. Cobrança fechada, sobe de soco, tira o perigo, sobrou ainda com posse de bola pro Santo André, desequilibrado, desarmado, afasta o perigo, a zaga do Bugre. Bota essa bola pra fora, em arremesso normal, outra vez pela direita. A equipe do Santo André pressionando a equipe do Bugre. Vamos, Bugre, sai dessa, Bugre. Tira o perigo daí. E pra cobrança de arremesso normal, Marcos Martins fez o toque, mandou voltar. Mandou voltar o árbitro da partida, Levi Júnior. Calma, falou ali pro jogador do Santo André. Dá 2 passos pra trás e cobra, meu filho. Agora vai ele. Vai mandar essa bola lá na grande área. Oi, Thiago. Não, o Levi PC é o Japolim colorado, né? Vai pra cobrança lá na grande área, sobe de cabeça, corta, a bola voltou, espirrada, tentou bater pro gol, bola voltou de novo, dessa vez bateu pro gol sem perigo, a bola passa e vai embora. Em tiro de meta para a cobrança ali do Bravo Bugre Guerreiro, a cobrança de tiro de meta, Levi Júnior. É, essa bola que veio reboteada, sobrou ali pro William Goiano na intermediária do lado direito do ataque do Santo André. Ele pegou todo desengonçado ali com a perna direita. A bola ainda passou perto ali do gol do goleirão do Guarani, mas totalmente fraca, né, Gustavo? Sem potência, apenas tiro de meta para a equipe do Bugre. Já cobrado, faz a ligação direta, bola tocada errado. Sobe de cabeça, Thales, arruma o perigo parcialmente, chega Eliel, manda o lançamento, Bruno Sávio tenta escorar errado, a bola volta no círculo central com o Índio, um perde ganha, um sobe, domina ali com o Andrigo na correria, nossa, fez 3, Hilariez, fez o toque ali pela direita, tentou abrir, não conseguiu, a bola volta ainda espirrada, sobra ainda pela direita, dominando ali com o Bruno Sávio, ele foi pra cima, corta o primeiro, abriu o jogo pela direita, Júlio César, cruzamento, bateu pro gol, espalma o goleiro, manda essa bola pra fora, escanteio pro Guarani pela esquerda, Levi Júnior. O Bruno Sávio que tava lá na ponta direita, mandou essa bola no facão mais uma vez pro Júlio César, ele clareou a jogada, cruzou a bola com a perna direita fechada, Guga, a bola desviou no goleirão do Santo André, saiu pela linha de fundo. Agora escanteio aqui pela ponta esquerda para a equipe do Guarani. Escanteio pela esquerda, tem uma grande oportunidade o Guarani. Verde que te quero, verde. 10 minutos e 40 passado o segundo tempo de jogo. Cobrança de escanteio, afasta a zaga ali do Santo André. A bola volta, reboteada, Bruno Silva chegou batendo pro gol. Bateu pra fora. Nossa, que coisa! Bruno Silva subiu sem endereço. Essa bola veio para Campinas, Levi Júnior. Totalmente displicente, né, Gustavo? A bola cruzada aqui pelo escanteio, pela ponta esquerda, pelo Andrigo, foi desviada pelo zagueirão William Goiano. E aí no rebote a bola estava muito longe, pingando. Aí o Bruno Silva resolveu experimentar. Chutou aqui no brinco de ouro da princesa, muito longe, segue 1-0 aos 11 minutos, Guga. Vem comigo, amantes do futebol, vem comigo, torcedores, para o tempo e placar do jogo no Canindé. Campeonato Paulista, 8ª rodada, você curtindo para a W Esportes. Você curtindo também pela bola na rede. 11:50 segundo tempo e o placar está assim. Santo André tem 0 e o Guarani tem 1. Placar ao vivo, futebol interior, Claudinei Corsi. Série 2 do Campeonato Paulista, Red Bull vai empatando com o Esporte Clube São Bernardo 0-0. O Taubaté empata com a Portuguesa 1-1. Portuguesa Santista 0, Sertãozinho 0. E o Oeste vai empatando com o 15, 1-1. Mais cedo a Ponte perdeu para a Inter de Limeira no Majestoso por 1-0. Gustavo Marques, vamos pra rede.
Só atualizando para você, lembrando que o grupo D está formado por Mirassol, tem 14 pontos. Segundo colocado, o Santos tem 9 pontos. O Guarani é o segundo colocado, aliás, né? Tem 11 pontos, está vencendo parcialmente. O Santos fica em terceiro lugar com 8 pontos. E o quarto colocado é o São Caetano com 3 pontos. Daqui a pouquinho eu informo o grupo A que tem o Santo André, porque vem Santo André para o campo de ataque. O toque foi feito pela esquerda. A bola tocada, atento, cruzamento em cima de Bruno Sávio. Ganha arremesso manual ali a equipe do Santo André para a cobrança de Bruno Santos. O toque foi feito, dominou ali com o Zezé. O Zezé abre o jogo no círculo central, já fez o toque ali para ele. O William Goiano, ele domina, para, olha, vê quem joga, ginga para cá, ginga para lá. Abre o jogo, fez o toque ainda para a esquerda para Bruno Santos. Lá vem o Santo André tocando bola no seu campo de defesa. Conseguiu fazer o Hilário Larier, perdeu essa bola, vem Bruno Sávio, roubou, pediu falta, ganhou. Falta pro Guarani pela direita. Tá tremendo ali o Bruno Sávio. É de dor, Levi Júnior? Aparentemente sim, né, Gustavo? O volante da equipe do Santo André chegou atropelando. Bruno Sávio puxaria o contra-ataque ali para a equipe do Guarani. E aí o Fraga chegou atropelando, cometendo falta marcada para a equipe do Guarani. Falta pela direita. Ali, né, professor? Poderia, com certeza. Daqui a pouquinho tem aí análise do jogo desses 13 minutos e 50 passados, é segundo tempo. Lá vem Índio, foi pra cima, abriu o jogo pela esquerda pra Júlio César. Júlio César gingou pra cá, gingou pra lá, fez o toque centralizado pra Bruno Silva. Ele abriu o jogo pela direita, fez o toque pra Éder Ciola. Éder Ciola fez o toque, dominou pra Davó. Davó gingou bonito, foi pra cima, passa no primeiro, fez 2, Hilário Laries. Cruzamento na grande área, toque de cabeça, corta a zaga da equipe do Santo André. Bota a bola pra fora. É escanteio pela direita para o Bugre Guerreiro cobrar, Levi Júnior. Só dá Guarani nesse início de segundo tempo, né, Gustavo? 5 escanteios já para a equipe do Guarani contra 3 do Santo André. Dessa vez aqui pela ponta direita, o Bruno Sávio mais uma vez tentou fazer esse cruzamento e aí desviou a zaga do Santo André pela linha de fundo. Mais um escanteio para o Guarani, Eliel com a perna esquerda e Andrigo com a perna direita. Eliel tem escanteio pela direita, tem grande oportunidade de cruzamento na grande área, o toque de cabeça, passe, vai embora Éder Ciola. Em tiro de meta, quase o segundo gol do Bugre no Canindé, Levi Júnior. O escanteio foi lá na ponta direita do ataque do Bugre, Guga. O Eliel cobrou com a perna esquerda, um tanto quanto aberta. Éder Ciola subiu mais do que o Bruno Santos, mas cabeceou errado, a bola saiu pela linha de fundo, é só tiro de meta para a equipe do Santo André. Cebolete, vinagrete, berinjela italiana e maionese. Produtos da Prone Alimentos que já vem pronto para o consumo. Acesse pronealimentos.com.br. 15 minutos é tempo de análise. Ele, Thiago Caetano, nesse momento, comecinho deste segundo tempo, na sua opinião, quem está melhor do jogo? A equipe do Bravo Bugre Guerreiro ou o Ramalhão, Thiago? O início do segundo tempo, o Santo André chegou a dar um sufoco no Guarani, né? Até me preocupava porque a equipe estava muito atrás, jogando com a solidez muito baixa e chamando o adversário para cima. E fica cruzando bola na área, poderia gerar um perigo. O Guarani aos poucos começou a sair um pouquinho mais, começou a empurrar o Ramalhão um pouquinho também, baixar só as linhas. E o Guarani tem mais qualidade, né? Quando ele consegue ficar mais próximo da área ali, ele tem mais alternativa com o Bruno Sávio, com o Davó, o Júlio César, fazendo sempre uma jogada pessoal, quebrando a linha de marcação. Então o Guarani tem que tentar ser um pouquinho mais constante no ataque, ainda é muito cedo para recuar, trocar mais passe, não precisa acelerar, não precisa a todo momento tentar uma bola mais longa, segura um pouquinho, trabalha um pouquinho mais, busca os lados, olha no lado direito, olha no lado esquerdo, porque o Santo André, quando ele não consegue fazer essa marcação, não sai da sua zona de conforto, né, que é tão recuado, e no contra-ataque ele tem muita dificuldade. Lembrando que no grupo A está formado pelo líder Corinthians, tem 21 pontos. A Inter de Limeira venceu a Ponte Preta, tem 9 pontos. O Botafogo, terceiro colocado, 7 pontos. E o último colocado, Santo André, apenas 6 pontos conquistados nesse campeonato paulista. E tem falta para
para o Santo André, lado esquerdo. Vai para a cobrança o Santo André. Tem uma grande oportunidade no jogo. Chamou, falou a informação com o Levi Júnior. Tem mudança também do lado do time mandante. Santo André fez 2 mudanças. Vamos lá, daqui a pouquinho, depois dessa falta. Cruzamento lá na grande área. Tem grande oportunidade. Afasta o perigo. A zaga do Bugre. Ainda com posse de bola. Outro cruzamento. Toque de cabeça. Afastou. Saiu. Foi o goleiro. Voltou. Bateu pro gol pra fora. Saiu errado ali o Rafael Martins, hein? Quase prejudicou a equipe de Campinas, Levi Júnior. Numa bola cobrada lá da ponta esquerda para dentro da grande área, subiu de cabeça o zagueirão e aí o Rafael Martins, goleiro do Bugre, tentou sair de soco, mas deu de presente ali pro Marino, que acabou de entrar na equipe de Santo André, que também não soube aproveitar a oportunidade. Somente tiro de meta para a equipe do Bugre. Vamos lá então nas mudanças na equipe do Santo André. Total são duas substituições aí, Levi Júnior. Isso, saiu o capitão com a camisa número 8, PH, para a entrada do Vitinho com a 18. Então saiu o 8 PH para a entrada do Vitinho com a 18. Saiu também o volante Fraga com a camisa número 5 para a entrada do Marino com a 17. Saiu Fraga 5 para a entrada do Marino com a camisa número 17, Gustavo. 2 mudanças na equipe do Santo André. Thiago, saiu o PH, que é capitão, entrou o Vitinho. Saiu também o Fraga para a entrada de Marino. Na sua opinião, o que o técnico da equipe do Santo André quer com essas 2 substituições? Vai abrir mais o time, né? O Marino um pouquinho mais de passe, o Vitinho mais na jogada de velocidade. Tira 2 caras mais de contenção, de marcação, e coloca 2 caras para encostar mais no ataque, né? O Vitinho é praticamente um atacante, mas não, um cara mais de contenção. O Santo André vai se lançar para cima do Bugre, não tem outra alternativa, precisa buscar pelo menos um empate. Isso é bom para o Guarani. Aí também já começar o Alan já começar também a pensar talvez no Renanzinho para dar um pouquinho mais de velocidade, já que vai ter espaço, começar também a responder às alterações da equipe do Santo André. O goleiro do Guarani estava caído ali sendo atendido. É bom o momento para a gente lembrar, né? Tanto o Rafael Martins como o Fernando Henrique. Como a gente já havia parabenizado no jogo da Ponte, agora no jogo do Guarani, os 2 goleiros, pelo dia do goleiro hoje, viu, Guga? É verdade, parabéns a todos os goleiros. Daqui a pouquinho o Claudinei Costa vai falar também da promoção. Lá vem Santo André, bola tocada, bonita jogada, chegou batendo pro gol, deu certo, sobrou, bateu pro gol, bateu pra fora! Perde um gol incrível a equipe do Santo André. Uma grande oportunidade, o cruzamento pela direita foi assim. Fez o pivô, na esquerda cortou, gingou pra cá, gingou pra lá, bateu colocado, perdeu. A bola foi pra fora, em tiro de meta. Se salva o Guarani no jogo, Levi. Tava aqui na ponta direita o Marcos Martins, lateral da equipe de Santo André. Ele trouxe para a perna esquerda, cruzou lá no segundo pau e aí dominou o atacante Ramon, dominou com o peito, tentou driblar, saiu meio que cambaleando ali juntamente com o zagueiro da equipe do Guarani. E aí conseguiu ficar ainda com a bola, mas bateu na rede do lado de fora. Guga, ótima oportunidade para a equipe do Santo André aos 20 minutos. Ótima oportunidade para a equipe do Santo André, desperdiçada. Lá vem o Santo André de novo. Pela esquerda, passa do primeiro, passa do segundo. Vai tentar fazer o Hilário, deu certo, bola tocada. Recupera essa bola a equipe do Guarani. Vai na correria total, tentou recuperar. Matheus Davó, não deu certo. Botou para correr, esse menino ele é habilidoso. Botou para correr, é o perigo. Matheus Davó pedalou, fez 2, Hilário, sobrou ali para Andrigo, cruzamento, corta a zaga do Santo André. Corte crucial de Carrinho, tira o perigo. Jogada bem trabalhada, o menino da avó correu, botou pra correr, quase Levi Júnior teve flechada no jogo de novo. Um contra-ataque muito forte da equipe do Guarani, dessa vez com o Matheus Davó aqui pela ponta direita. Ele driblou o volante da equipe de Santo André e passou essa bola no facão, uma linda bola pro Andrigo, que não soube aproveitar a oportunidade, Guga. Ele não conseguiu chutar, apenas dominou ali e logo chegou o William Goiano para tirar essa bola do Andrigo. Mais uma oportunidade do time bugrino. Vem comigo, amantes do futebol, vem comigo, torcedores, para o tempo e placar de jogo no Canindé.
É Campeonato Paulista, é a 8ª rodada. É Grupo D contra Grupo A. 22 minutos passados, é o segundo tempo de jogo. E o placar lá no Canindé está assim: 0 para o Santo André, 1 para o Guarani. Série 2, Campeonato Paulista, Red Bull Brasil 0, São Bernardo também 0, Taubaté 1, Portuguesa de Desportos 1, Portuguesa Santista 1, Sertãozinho 0 e Oeste vai empatando com o 15 de Piracicaba 1-1. Falta para a equipe do Guarani pela direita. Vamos pra rede, se a rede é gol. Se a gol é flechada, se tem flechada, tem emoção. Com o microfone na mão, na Rádio Futebol Interior, teve mudança no Guarani. Daqui a pouquinho vai informar Levi Júnior. Lá vem o Santo André, cruzamento da grande área, corta o perigo, a zaga do Guarani, sobrou pro Andrigo, ele corta outra vez. A bola fica longa aqui pela direita, tentou correr nela, o Éder Ciola não conseguiu pegar essa bola. Tem arremesso manual para a equipe do Santo André pelo lado esquerdo. Mudança no Guarani. Diga aí, Levi Júnior. Saiu o Bruno Sávio com a camisa número 11 para a entrada do Romércio 33. Saiu o Bruno Sávio com a 11 para a entrada do Romércio 33. Essa eu quero saber a explicação do Thiago. Essa mudança, Thiago, é aquela que quer segurar o jogo, tirou um atacante e colocou um zagueiro, Thiago. É que com a entrada do Vitinho, do Thiago Marques, tem muita gente chegando dentro da área do Guarani, né? Então tem o Anselmo, tem o Thiago Marques e muita bola chuveirada. Então ele põe mais um zagueiro para ganhar em número na defesa, 3 contra 2. E daí agora sim, o Bruno Sávio já não estava mais participando tanto do jogo, a bola já não passava mais por ele. Então ele saca um atacante, coloca um zagueiro para ganhar em número na defesa. No círculo central, trabalha essa bola aí, o campeão do Guarani pela tocada, domina ali o Santo André, aliás. Oi, Olivier. Eu fico louco quando o técnico do meu time faz uma mudança desse tipo. O que você acha? Mas você compreendeu, Olivier? Compreendi, mas eu fico bravo com o técnico. Jogador, quem jogou bola fica bravo mesmo, né? É diferente ali o pensamento. Ô Gustavo, oi. E na hora da viradinha lá do placar, a música baladinha, o Thiago Barbosa, ele sobe, desce, ele é bom. O Thiago tá hoje. O Claudinei, o Thiago hoje tá pegando no pé do outro Thiago, hein? Ele tá. Hoje eu não sei o que acontece com os dois Thiagos. É um Thiago com I e o outro com TH, né? Que coisa! E lá vem o Santo André pela tocada. A bola tocada, centralizado, girou pra cá, girou pra lá, pelo lado direito, domina com Marcos Martins. No círculo central, ele tenta fazer a ligação direta, chutou ali em cima de Matheus Davó, a bola fica espirrada. Ainda com a posse de bola para a equipe do Guarani, lado esquerdo. Vai pra cobrança de arremesso manual. Vamos, Bugre! Vamos, Verde, que te quero verde! 24 minutos, futebolinterior.com.br, o site da informação esportiva. Vem tocando bola a equipe do Guarani, tentou fazer ligação direto ali, perde essa bola, vem tocando bola a equipe do Santo André, lembrando que a W Esportes está com a Rádio Futebol Interior, todas as vezes que você quiser ouvir o jogo do Botafogo e também no comercial, é com a parceria com a W Esportes e o Wilson Rocha, e também a rádio Bola na Rede. De qual cidade que é a Bola na Rede, o Claudinei Corsi? É de Dois Irmãos do Buriti. Dois Irmãos do Buriti. Em que estado fica? Mato Grosso. Parabéns. É bonitinho, não é bonitinho não, viu? Não, é bonitinho, Thiago. é bonitinho. A bola tocada, domina, fez o toque, lá vem o Bug. E olha que o Eliel fez! Fez um hilarie bonito, girou seu corpo em 360, mas foi travado em arremesso manual, lado esquerdo para a cobrança do Bugre. Jogada linda e por essa falta, é claro, é óbvio que viria um cartão, né, Olevi? Com certeza, né? O lateral direito, Marcos Martins, teve que parar o Eliel com falta depois de tomar um drible de 360 junto com uma caneta ali, né, Gustavo? Ali pela ponta esquerda, o Eliel puxaria o contra-ataque, mas parou com falta o Marcos Martins e levou o cartão amarelo e falta para a equipe do Bugre, que será lançada lá dentro da grande área. Vamos, Bugre, um abraço, Leandro Eduardo, em breve vamos pescar, hein? Um abraço, Leandro Eduardo, ouvindo a Rádio Futebol Interior, esse é o ouvinte. Ouve todos os jogos do Bugre aqui na Rádio Futebol Interior. Cruzamento na grande área, corta o perigo, a zaga do Santo André, a bola volta, reboteada. Vem tocando bola ainda no campo de defesa, tenta fazer a ligação direta no círculo central, subiu de cabeça, cortou. E olha o perigo, a bola volta, curtinho, Eliel cortou. Manda essa bola aqui pra fora, lado direito, campo de ataque para cobrança de arremesso manual para a equipe do Santo André que perde o jogo. O Santo André é o quarto colocado no grupo A.
tem apenas 6 pontos. O Guarani é o segundo colocado. Nessa vitória parcialmente chega a 11 pontos e passa o Santos. Se o Santos vencer, chega a 12 pontos e ele continua na vice-liderança. Mas se o Santos não vencer, o Guarani continua na vice-liderança. Campeonato Paulista. GR Centro Automotivo, seu carro em boas mãos. Avenida Governador Pedro de Toledo, número 2500, anexo ao posto Girafa. E você que compartilhar aí essa live, essa transmissão, vai concorrer ao brinde. Balanceamento, alinhamento, check-up, tem tudo, Claudinei Corsi. É serviço completo, né? Se no primeiro jogo, o Guga, o Éder estava dando apenas um alinhamento, aí ele mudou. Ele acrescentou o balanceamento, acrescentou o check-up e acrescentou o rodízio de pneus. Olha que maravilha. Agora é serviço completo. E não tem aquela não de trocar peça que não precisa, viu, Thiago? Não, Gustavo, ele passar lá e fazer o serviço. Vou me intrometer, vou cortar o Gustavo. Isso aí não é brinde não, Gustavo. Brinde é quando você Baita de um presente. O cara dá um brochezinho pra você. Isso aí é que presentão. Isso aí eu quero. Tá certo. Concorrido nos bastidores. Falta pela esquerda. Tem grande oportunidade o Santo André no jogo, 28 minutos. Cobrança direta, saiu de soco, o goleiro do Bugre voltou, chegou batendo pro gol, chegou batendo pra fora. Tiro de meta, vai pra cobrança, o Bugre vence o jogo imparcialmente, 1 pro Bugre, 0 para o Santo André, Levi Júnior. Ô Gustavo, justificando aquela minha opinião que eu disse pro Thiago, toda vez que um treinador coloca um zagueiro no lugar de um atacante, isso traz a equipe adversária para a própria meta, né? E aí acaba trazendo pressão, trazendo mais oportunidades da equipe adversária. É justamente por isso que eu odeio essa mudança tática. E é isso que está acontecendo com a equipe do Guarani. 29 minutos passados, segundo tempo. O Bugre vai vencendo o jogo, 1 para o Guarani fora de casa, Canindé. O goleiro do Guarani, Rafael Martins, ali recebeu cartão amarelo. Confirma pra mim aí, Levi Júnior. Romércio recebeu cartão amarelo depois de fazer uma falta no lateral esquerdo, Bruno Santos. Lá vem o Bugre, fez o Hilari da volta, tentou fazer a ligação lá direta para Júlio César na grande área, passa por todo mundo, vai embora, tiro de meta, vai ser cobrado pelo Santo André no jogo. Você curtindo a Rádio Futebol Interior, muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Não se esqueça, amigo torcedor, vai lá no YouTube, ative o sininho, se inscreva em nosso canal. Todas as vezes que a Rádio Futebol Interior estiver ao vivo com a equipe própria, com Guarani e Ponte Preta, você vai receber uma notificação em seu smartphone e vai curtir a Rádio Futebol Interior. Falta para a equipe do Santo André, lado esquerdo centralizado, tem uma grande oportunidade. Ali uma briga ali, é minha, é sua, é nossa, é de todos. E ali já cobrou, a bola tocada pela direita, trabalha a bola o Santo André, a bola tocada, domina sempre ele o lateral, Marcos Martins, cruzamento, chegou batendo pro gol, direto, Thiago Marques, vai pra fora. Esse tem uma mistura de Thiago, que é o seu nome e meu sobrenome Marques, mas é ruim, hein, Thiago? Perdeu várias oportunidades. Outra oportunidade desperdiçada. Não honra o nome dele, né, Não Gustavo? honra nem o nome nem o sobrenome, mas ainda bem, né? Ainda bem. Tiro de meta, cobrado pelo bravo Bugre Guerreiro. Concorda comigo, Levi? Pelo bravo. Concorda comigo, Levi? Concordo. Duas bolas na cara ali do gol, dentro da pequena área. Ele perdeu a oportunidade. Aí fica difícil, né, Thiago Marques? Não é mago, não, é bravo, viu? Diga aí, Claudinei. Olha, vou dizer pra você a respeito de a Rádio Bola na Rede, que tá com a gente lá de Dois Irmãos do Buriti. Dois Irmãos do Buriti fica no centro-oeste do Brasil, no Pantanal Sul-Mato-Grossense. Ele fica a 150 quilômetros da capital Campo Grande, e quem nasce lá é buritiense, viu? Buritiense. Olha o Bugre, quase roubou ali, Júlio César, voltou curtinho ali, domina, tenta fazer a ligação direto, o Santo André cortou, Thiago Marques entregou de graça, domina no 5 no central, pra Bruno Silva, domina com o bravo Bugre Guerreirão na tocada, domina com o Bruno Silva, ele inverte o jogo pela direita pra Edeciola, ajeitou com o peito pra Andrigo, tentou cortar, não deu certo, voltou pra Davó pra Andrigo, devolveu pra Davó, ele gingou pra cá, pedalou, vai abriu o jogo pra Edeciola, ele dominou com a perna direita, fez o cruzamento, chutou em
cima da zaga do Santo André. Faz a ligação direta agora. O contra-golpe é perigoso. O contra-golpe é perigoso. Botou pra correr na infiltração. Deu certo. Posse de bola na correria. Fez o cruzamento. Cortou o Thales. Manda a bola pra fora. Mas ali teve toque de mão no cruzamento. Ou saiu com bola e tudo? O que houve ali, Levi Júnior? Então, Gustavo, o Ramon levou essa bola pra linha de fundo e aí acabou tocando na mão e também saiu pela linha de fundo, mas o Thales foi muito bem nessa, hein, Guga? É verdade, Thales muito bem nessa, lembrando que o Thales entrando como titular, hein, a estreia do Thales no jogo, grande. Você gostou da atuação do Thales, ô Thiago? Zagueiro, sogra e goleiro, e o juiz tem que esperar um pouquinho pra elogiar, mas até aqui faz uma boa partida. Tá certo, então. Vem comigo, torcedores. Vem comigo, amantes do futebol. Para o tempo e placar de jogo no Canindé. Campeonato Paulista, 8ª rodada, 33 minutos passados, é segundo tempo, e o placar está assim lá no Canindé. O Santo André tem nada, o Bugre tem um. Andrigo marcando aos 33 minutos do primeiro tempo, vitória parcial do Bugre, placar ao vivo, futebol interior, Claudinei Corsi. Série 2 do Campeonato Paulista, Red Bull Brasil agora está vencendo a equipe do São Bernardo 1-0. O Taubaté segue empatando com a Portuguesa 2-2. Já terminou Portuguesa Santista 1, Sertãozinho 0, e mais cedo pela Série 1 a Macaca perdeu no Majestoso para a Inter de Limeira por 1-0. Se a rede é gol, se é gol tem flechada, se tem flechada tem emoção. Com o microfone na mão, na Rádio Futebol Interior, Restaurante Romanos. Peça pelo delivery 32545858. No almoço das 11 às 16 e no jantar das 18 às 22h30. Consulte nosso cardápio no Instagram. A bola tocada, domina com Davó, cortou, fez de Laria, tentou cortar de novo, perdeu. A bola volta com Eliel partiu pra cima, gengou, cruzamento na grande área pra Ederson na cota, zaga do Santo André, vem tocando bola pra esquerda, domina com Zezé, o Zezé foi pra cima, abriu o jogo ali com camisa número 18, Vitinho, ele volta, essa bola fez o toque centralizado, domina, vem tocando bola ali o Marino já passa no primeiro, vai tentar fazer o Hilaria pra cima de dois jogadores, preferiu fazer o toque curtinho, dominando com Bruno Santos abriu o jogo, fez o toque, passa no primeiro, passou do segundo, Ramon fez 3 Hilarias, vem dominando pela esquerda, cruzamento na grande área, corta a zaga da equipe do Bugre, manda essa bola pra fora, arremesso manual já cobrado, domina ali, mandou voltar. Hoje o árbitro quer dizer toda hora que quem manda é ele, hein, Levi? Ele tá pedindo pra voltar mais uma vez, mas dessa vez é pelas substituições, Guga. Vai ter 3 mudanças da equipe do Guarani. Daqui a pouquinho informo uma. Vou agilizar, adiantar, né? O clone do Levi, Claudinei Corsi, que eu pego sempre no pé, tá no jogo. Mas eu acho que o Levi jogou mais que o Rafael Costa. Né? Isso eu tenho certeza, não, mesmo sabendo, mesmo não ter visto, não conhecendo. Não conhecendo ele jogar bola. E sem contar que o Levi jogou no União de Leiria em Portugal, né? Portugal, mas está em campo ele, Rafael Costa. Daqui a pouquinho vem Levi Júnior com essas 3 mudanças, essas 3 substituições no Bugre. Daqui a pouquinho vai para a cobrança de arremesso manual pela direita, para a cobrança ali aqui pelo Santo André. O Santo André perde o jogo, o Santo André tem pressa, a bola tocada, domina, cruzamento lá na grande área, passa por todo mundo. O Ederson deu um presente lá para o ataque do Santo André, mas a bola já tinha saído, ganha apenas tiro de meta. A equipe do Bravo Bugre Guerreiro, a equipe de Campinas. Mudança daqui a pouquinho, informa Levi Júnior, o repórter daqui da Rádio Futebol Interior. Diga aí, Levi. Eu queria que voltasse a ter só 3 substituições. Iria me ajudar muito, Federação Paulista de Futebol. Alô, Federação Paulista de Futebol. Enfim, posso ir, Guga? Vamos. 10 Andrigo saiu para a entrada do Matheus Souza. Você já vem porque vem o Bugre, corta no momento crucial. Novamente, Levi. Saiu 10 Andrigo para a entrada do Matheus Souza com a 7. Saiu 10 Andrigo para a entrada do Matheus Souza com a 7.
Saiu 30 da avó para a entrada do Rafael Costa com a camisa número 9, que não parece nada comigo. 30 da avó para a entrada do Rafael Costa com a 9. E Júlio César com a 94 saiu para a entrada do Pablo com a 17. Júlio César com a 94, no lugar dele 17 Pablo, Guga. 3 mudanças no Bugre, Thiago. Saiu o Andrigo, entrou o Matheus Souza. Saiu da avó, entrou o Rafael Costa. Saiu o Júlio César, entrou o Pablo. O Bugre quer o que nessa substituição, Thiago? Ele tenta manter o oxigênio do time, né? O jogo hoje é muito físico, muito brigado. O Matheus no lugar do Andrigo é para manter a velocidade nos contra-ataques. O Pablo também é um cara interessante. O Júlio já também não participava tanto do jogo. E em tese o Rafael Costa entra para prender um pouquinho mais dessa bola na frente, né? Para fazer o pivô, segurar, esperar um pouquinho o time sair de trás, sair do abafa do Santo André, já que deve se lançar todo. E também buscando uma bola aérea defensiva. O Rafael também pode ajudar nesse momento. Tá certo, Thiago dando aí o seu pitaco, a sua opinião sobre essas mudanças no Guarani. 3 substituições, 3 mudanças para o Bugre Guerreiro. Vem tocando a bola no campo de defesa. O Santo André faz a ligação direta próximo do círculo central. Sobe de cabeça, corta o perigo, a bola volta, reboteada ainda com o Bugre. Chega e corta. Ali o Thales faz a ligação direta lá pro campo de ataque. Cortou a bola, volta ali, tocando bola. O Santo André ginga pra cá, ginga pra lá, vai pra cima. Centralizado, perdeu essa bola, não. A bola volta ainda com o Ramon. Ramon habilidoso, soltou ali pra Thiago Marques. Thiago Marques volta, essa bola se fecha todo o Bugre. Se fecha todo o Guarani. Vem tocando bola no círculo central, abre no jogo, a bola tocada, domina ali pela direita, no círculo central, ginga pra cá, ginga pra lá, quase bateu cabeça, na marcação tem 3 jogadores do Guarani, Rafael Costa se esticou tudo, Matheus Souza roubou essa bola, pintou flechada, Matheus Souza invadiu, bateu pro gol nas mãos de Fernando Henrique, voltou de novo, Matheus Souza azeitou pra Rafael Costa, bateu pro gol, bateu pra fora! Mas como perde gol esse time do Guarani? Mas como perde gol esse time do Guarani? Não pode, Bugre. Não pode, Guarani. Matheus Souza teve a oportunidade de um presente parecido com aquele presente que o Palmeiras deu na última rodada pro Davó. Na mesmice, a mesma batida, a mesma defesa. Perdeu Matheus Souza. Tinha a oportunidade de matar o jogo. Eu exagerei nessa, eu tenho razão, Levi Júnior. Exatamente, Gustavo, tem 100% de razão. Dessa vez o Matheus Souza mesmo que fez a interceptação, saiu cara a cara com o goleiro sozinho e não soube o que fazer com a bola, chutou em cima do goleirão. E aí o goleiro deu o rebote para ele mesmo, aí ele se enrolou todo, tentou passar essa bola pro Pablo, mas aí já havia perdido o lance. São gols que não podem perder, né, Gustavo? E perdeu. Exatamente. E agora tem falta. 40 minutos desse segundo tempo. Tem falta para o Santo André e a falta é perigosa. Meu Deus. Partiu para cobrança, cruzamento, toque de cabeça, passa por todo mundo, se estica todo o Éder Ciola, mas não deu certo, a bola morre lá fora. Em escanteio vai ser cobrado ali pela equipe do Santo André, Levi Júnior. Escanteio agora que vai ser cobrado aqui pela ponta direita. GG na bola com a perna esquerda, Guga. GG na bola, vai pra cobrança, olho no jogo, não na bandeirinha, hein? Olho no jogo, pra cobrança de escanteio, correu, cruzamento, passou, dominou, se deixar virar um perigo, afasta a zaga do Guarani, a bola volta reboteada, mas a bola saiu antes o jogador do Santo André pegar, tem arremesso manual pela direita, vai ser cobrado ali por ele, sempre ele, Marcos Martins. 41 minutos, daqui a pouquinho eu vou girar o placar ao vivo, futebol interior, o Bugre vence, 1 pro Bugre, 0 pro Santo André, 0 pro Santo André, 1 pro Bugre, no Canindé o jogo, o Bugre jogando fora de casa, vai se reabilitando no Campeonato Paulista, vai assumindo a vice-liderança, esperando o Santos jogar, amantes do futebol, torcedores, vem comigo para o tempo e placar de jogo no Canindé. É Campeonato Paulista, 8ª rodada, Canindé,
41 minutos e 40 passados o segundo tempo e o placar está assim. O Santo André, o Ramalhão tem 0. O Bravo Bugre Guerreiro Verde, que te quero verde, tem um gol de Andrigo aos 33 minutos do primeiro tempo. Placar ao vivo, Futebol Interior, Claudinei Corsi. Mais cedo, a Rádio Futebol Interior transmitiu Inter de Limeira 1, Ponte Preta 0. Pela Série A2 acabou Red Bull Brasil 1, São Bernardo 0. Gustavo Marques, vamos pra rede. Se é rede, é gol. Se é gol, tem flechada. Se tem flechada, tem emoção. No microfone na mão. Na Rádio Futebol Interior. Toca a bola no campo de defesa, próximo do círculo central. Trabalha a bola a equipe do Santo André. Jogador do Guarani caído. Vai ser atendido e vai receber cartão ali. Tem falta para o Bugre. Falta para o Bugre. Puxava o contra-ataque o Rafael Costa. E aí chegou ali o Vitinho Schmidt, camisa número 18, para parar. Na verdade, ele até que deu uma cotovelada ali no rosto do Rafael Costa. E aí o árbitro da partida viu e assinalou a falta para a equipe do Guarani aos 43 minutos do segundo tempo. 43 minutos é segundo tempo. Você curtindo a transmissão na Rádio Futebol Interior, obrigado, amigo. Você que está nos ouvindo aí pelos aplicativos Futebol Interior, você que está pelo YouTube, você também que está aí no Facebook, muito obrigado. Simozono Mega Sorte Loterias, 3 endereços para atender você. Avenida Transamazônica no Jardim Garcia, Rua Silvio Rizardo no Campos Elíseos e Rua Ricardo Mouro no bairro Nova Europa, Campinas. Shimozono Mega Sorte Loterias. E ali o tempo fechou, hein? O tempo fechou pra cima do Rafael Costa. É pequenininho, mas é bravo. Tomou um empurrão de um, chegando o outro, o tempo fechou. E o Levi, diga aí, Levi. Complicado, hein, Gustavo? O goleirão, o Fernando Henrique, tá possesso ali, tá partindo pra cima de todo mundo, partiu pra cima do Rafael Costa. Agora também já deu a mão pro Rafael Costa, não dá pra entender mais nada. Na verdade, é isso que o Guarani queria, né? E o Santo André entrou, né? Entrou nessa, caiu né? na pilha, né? Que coisa, gente. Jogo paralisado, o tempo fechou no calendário e o tempo passa 44 minutos. Na sua próxima ida ao mercado, amigo ouvinte, existe, hein? Ovos Satoshi. O ovo é um alimento completo. Ovos Satoshi. Vida mais saudável. Guga, diga. Deixa eu mandar um abraço aqui pro Fabinato, Reinato. Ele diz que é teste do coração esse Guarani, né? E também, deixa eu dar uma passadinha aqui no YouTube, tem um ouvinte nosso lá em Brasília. O João M tá lá em Brasília curtindo a sua transmissão. Alô, João M. Obrigado pelo carinho da sua audiência. 44 minutos. Uma distribuição de cartões amarelo ali, Levi Júnior. Amarelo pro auxiliar técnico da equipe do Santo André, amarelo pro Fernando Henrique, goleiro também do Santo André, e amarelo pro atacante do Guarani, Rafael Costa. Vai pra cobrança, bola tocada, bem dentro do campo de defesa, 45 minutos, faz a ligação direta à equipe do Santo André, tentando achar alguém lá no campo de ataque, sobe de cabeça, corta o perigo, Thales, a bola volta, reboteada, banda o lançamento, tentando ali achar alguém, Matheus Souza, não foi nela, a bola volta, ainda pela direita, vem ali o camisa 10 GG para a equipe do Santo André, inverte o jogo da direita para a esquerda, do Leme ao Pontal, conseguiu passar de Pablo, gingou pra cá, gingou pra lá, bateu pro gol, bateu pra fora, sem nenhum perigo, era o Bruno Santos, mandou a bola pro gol, subiu, sem nenhum perigo, tiro de meta. A bola que estava aqui na ponta direita, o GG trouxe para a perna esquerda, virou lá para outra ponta no ataque do Santo André, dominou o Bruno Santos, clareou a jogada, pegou com a perna esquerda, mas bateu muito forte, a bola subiu muito, foi para tiro de meta. Gugi, mais 5, viu? Lá vem o Santo André pela esquerda, bateu pro gol, desvio. É escanteio para o Santo André, finalzinho. Zezé corre nela. Escanteio para o Guarani.
Perigo, Levi Júnior. Escanteio para a equipe do Santo André aqui pela ponta esquerda dessa vez. 46 minutos, o juizão deu mais 5 de acréscimo. Mais 5 de acréscimos, cruzamento na grande área, o toque de cabeça, cortou. A bola volta, espirrada, volta reboteada, bola tocada, domina, vem tocando bola, ligação direta lá pro campo de ataque, não tem ninguém. A bola fica espirrada, com a posse de bola para a equipe do São Caetano, o toque foi feito, domina ali com camisa número 18. O Vitinho domina, ginga pra cá no círculo central, faz o lançamento lá pro campo de ataque, Matheus Souza corta, manda essa bola pra fora, tem arremesso manual outra vez para o Santo André, faz a cobrança, gira o seu corpo, o toque foi feito, domina ainda com o Vitinho próximo do círculo central, vem tocando bola ali com o Mira Goiano, ele dominou, tentou fazer o cruzamento lá na grande área, o toque de cabeça, cortou Ailton, voltou, é um pé de ganha com a posse de bola, afasta o perigo, tira dali, o Bugre tem falta lá na grande área em cima do Romércio, falta pro Guarani, menos mal, Levi Júnior. A equipe do Santo André tenta cruzar essa bola na área e aí tenta ganhar na força ali com o grandalhão, camisa número 20. Dessa vez subiu ele junto com o Romércio e aí a bola resvalou, acabou resvalando na mão do camisa número 20 do Santo André. Falta para a equipe do Guarani lá no campo de defesa, ainda dentro da grande área, Guga. Dentro da grande área tem falta. 47 minutos. 47 minutos passados. Temos aí 5 minutos. Vamos até 50. E ali mandou voltar outra vez. Ele gosta de mandar voltar, hein, Levi Júnior? Ele adora mandar voltar ali as cobranças. Parece minha esposa. Manda embora, manda voltar. Manda embora, manda voltar. Que coisa, hein? Já passei dessa fase, tio. Vou orar por você, tio. Vamos orar. Vai lá, falta. Falta pro Bugre. Campo de defesa, tem falta para o Bugre Guerreiro. Lançamento lá para o campo de ataque, sobe de cabeça, corta a zaga. A bola volta, reboteado, o toque foi feito dos jogadores da equipe do Santo André. Um perde ganha agora com posse de bola, Pablo. Soltou ali para Ederciola. Ederciola faz a ligação direta lá para o lado direito, tentando achar, fazer evolução errado. Tem arremesso de manual, vai ser cobrado. O Santo André vai perdendo o jogo. Cadê o Arthurzinho? Arthurzinho, o Bugre tá vencendo, Arthurzinho. Um pro Bugre. Guarani pra cima dele. Guarani pra cima deles. Tá tarde já pra Arthurzinho ficar acordado também. Arthurzinho, enquanto o Bugre não vê o fim do jogo, ele vê o resultado positivo. Arthurzinho não dorme. Pela esquerda, vem o Santo André, tem posse de bola. Vai fazer o cruzamento, sobe, Thales corta. A bola fica com Rafael Costa, de bandeja. Ali pro jogador do Santo André que toca a bola. Ali tem pressa, Matheus Souza na correria. Olha o goleiro do Santo André se prejudicando, se complicando todo. A bola volta, reboteada, faz a ligação direta, sobe de cabeça, corta o perigo, soltou curtinha. Pela direita, domina ali com ele GG. O GG fez o toque, dominou. Não pode deixar virar. Afasta Bruno Silva. A bola fica no círculo central. Ainda com posse de bola, 49 minutos e 20. E vem o Santo André, cruzamento, tira o perigo. Bota o hino do Bugre aí, Thiago! Bota o hino do Bugre aí, Thiago! Você garante? O Guarani vai se reabilitando no Campeonato Paulista! Vai vencendo o Santo André na madrugada! Bugre 1! Santo André tem nada! Pela direita, a bola tocada, domina ali com o Bugre. Comemora aí, torcedor em casa. Andrigo aos 33 do primeiro tempo deu a vitória pro Guarani. 1 para o Bugre, 0 para a equipe do Santo André. O Bugre se reabilita no Campeonato Paulista. Um golaço de Andrigo. O Bugre chega à vice-liderança e espera o Santos jogar. Torcer para um tropeço do Santos. Vai perder, Santos. Vai deixar o Bugre na vice-liderança. Na vitória, na derrota, hoje sempre Guarani. Na derrota foi contra o Palmeiras. E na vitória hoje contra o Santo André. Meus amigos, obrigado pelo carinho da sua audiência. Obrigado sempre pelo carinho. Você que participou, você que mandou mensagem. Obrigado por sempre estar juntos aqui na Rádio Futebol Interior. Ele vem aí para o fim do jogo, Claudinei Corsi. E eu espero você no próximo jogo. Um recadinho, hein? Eu vou, mas o meu coração fica. Valeu!
Claudinei Corsi vai assumir o fim do jogo aqui na Rádio Futebol Interior. Você ouviu a transmissão para a W Esportes e também para a Rádio Bola na Rede. Fique com a gente, se inscreve no nosso canal no YouTube, no Facebook. Claudinei Corsi assumindo o fim do jogo. Começa agora, fim de jogo. Os destaques da partida e muita opinião. No ar, fim de jogo. 00:11 agora em Campinas, 00:11, começando aqui o fim de jogo na Rádio Futebol Interior, repercutindo o bom resultado do Guarani, conseguindo a recuperação 1-0 para cima do Santo André. Quem é que tá falando por aí, Levi Júnior? Ramon, atacante do Santo André. Nossa equipe, acredito que, não só na minha opinião, mas a gente vem jogando bem contra o Novo Horizontino, contra o São Paulo, a gente fez um bom jogo. Hoje, novamente, a gente martelou, a bola não tem entrado. Acho que a gente não pode desistir, a gente vai trabalhar para tentar a vitória fora de casa contra a Ferroviária. Muito bem, obrigado, boa noite. Falou aí o atacante do Santo André, Claudinei. Muito bem, falou então o atacante do Santo André. Vamos aguardar se a TV vai trazer algum jogador da equipe do Guarani, que venceu a partida 1-0 em cima do Santo André. Vai, Levi. Vocês fora de casa, vocês apresentam um futebol até mais forte jogando fora do Brinco de Ouro da Princesa. E qual que é o tamanho dessa vitória para as pretensões do Guarani nesse Campeonato Paulista? Vocês têm a chance agora de encostar na liderança, já passaram o Santos, 3 pontos que valem mais do que 3 pontos na tabela, né? Sem dúvida, a gente sabia da dificuldade que ia ser esse jogo. Eles iam jogar todas as fichas nessa partida também para tentar a classificação. E a gente também não ia ser diferente. A gente precisava dessa vitória para a gente distanciar lá do grupo de baixo. E agora a gente entrou ali no grupo de classificação. Então é manter esse ritmo aí, que eu tenho certeza que a gente vai buscar essa classificação. Falou aí o Ayrton, Ney. O capitão do Guarani, Ayrton, né? 00:13, já invadindo a terça-feira aqui, como a gente havia dito, né? Não vamos invadir a sua praia, mas vamos invadir a sua madrugada. 00:13, agora o Guarani começou a jogar ontem e terminou hoje tendo a sua vitória, na verdade, na terça-feira. 00:13, Thiago Caetano, o seu destaque, o seu teaser. Daqui a pouquinho você vai voltar. Estaremos escolhendo aqui o melhor em campo, também as notas do jogo, tem a palavra do técnico do Guarani, o Alan Al. Tudo isso para você aqui no fim de jogo da Rádio Futebol Interior. Diz aí, Thiagão. Jogo de muita briga do Guarani, jogo muito físico hoje. Se tecnicamente não foi uma partida brilhante, o Bugre fez o suficiente para garantir 3 pontos e assumir a vice-liderança do seu grupo, Claudinei Corsi. Legal, 00:14, eu vou já, antes da gente ir pro comercial, eu vou pegar os votos aqui. Se você que está na nossa live quiser votar também, pode votar no melhor em campo, na vitória do Guarani 1-0 em cima do Santo André. Fique à vontade, pode entrar e votar na nossa live. Deixa eu pegar o voto aqui do Gustavo Marques, para você, Gustavo Marques, o melhor em campo do Guarani, o craque do Bugre, Gustavo. O Claudinei Corsi, eu votei no jogo passado, mesmo com a derrota do Guarani para o Andrigo, e hoje não vai ser diferente. Estou gostando da evolução desse jogador, foi autor do gol e o meu voto vai ser para o Andrigo. Tá muito bem, Andrigo, então para o Gustavo Marques, para você, Levi Júnior, o melhor em campo do Guarani, Levi. Andrigo. 2 votos para o Andrigo. Thiago Caetano, comentarista que enxerga o jogo, o melhor para você do Bugre, Thiago. Gostei do Andrigo também, mas eu gostei muito mais da parte defensiva do Bugre no jogo de hoje. Então vou escolher um cara. Gostei demais do jogo do Bruno Silva mais uma vez, mas eu vou votar no Thales fazendo a sua estreia. Tá certo, o Thales então tem 1 voto e o Andrigo 2 votos. Eu vou aguardar mais um pouquinho, se o ouvinte quiser voltar aqui, depois no retorno do nosso comercial a gente dá o veredito aqui, quem é que foi eleito o melhor em campo do Guarani. O craque do Bugre nesta vitória do Guarani em cima do Santo André por 1-0, gol de Andrigo a 33 minutos do primeiro tempo. Agora 00:15 em Campinas, fim de jogo aqui na Rádio Futebol Interior, vai para um rápido intervalo e volta já já. Rádio Futebol Interior. Calabresa, mussarela, sangue especial, tudo de
Rádio FI. Prone Alimentos. Nossos acompanhamentos são uma combinação perfeita entre praticidade e sabor, porque servem para qualquer hora do seu dia, qualquer ocasião e o melhor, sem nenhuma complicação, porque já vem prontos para o consumo. Confira os pontos de vendas em nosso site e experimente. Temos certeza que vai adorar. pronealimentos.com.br. Prone Alimentos, produtos feitos com carinho. Portal Futebol Interior. O que acontece no mundo da bola, o futebol interior fica sabendo primeiro. O número 1 da palavra futebol. O mais completo placar ao vivo, referência e fonte para a mídia em geral. Tem a Rádio Futebol Interior e todas as informações do seu clube do coração. futebolinterior.com.br. 20 anos, o site da informação esportiva. Restaurante Romanos. Filé parmegiana com fettuccine. Deu água na boca, né? Então venha para o Restaurante Romanos. Desde 1998, um pedaço da Itália no Cambuí, em Campinas. Avenida Coronel Silva Teles, 620. Peça pelo delivery 3254-5858. Restaurante Romanos. Ovos Satoshi, desde 1982, presente na mesa dos brasileiros. Segundo os nutricionistas, o ovo é uma proteína completa, rico em vitaminas A, D e E do complexo B, fósforo, ferro e cálcio. E o melhor, retarda o envelhecimento. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovos Satoshi, vida mais saudável. Dona Luísa Pizzaria. Pizzas artesanais, feitas com a técnica de massa longa de fermentação, por 24 horas. Farinha especialmente elaborada, ingredientes selecionados com muito amor. Uma combinação de sabores que você jamais sentiu. E o principal, preços que cabem no seu bolso. Ligue e faça o seu pedido pelo delivery. 2518-0686. 2518-0686 ou pelo WhatsApp 99149-7596. Pizzaria Dona Luísa, a mais querida de Campinas. Shimozono Mega Sorte Loterias, em 3 endereços para atender você. Rua Silvio Rizardo, 203, no Campos Elíseos. Avenida Transamazônica, 234, no Jardim Garcia. E Rua Ricardo Moro, 247, no Jardim Nova Europa. Escolha a sua e Mega Sorte. Atendimento de segunda a sexta, das 9 às 19 horas. E aos sábados, das 9 às 14 horas. Shimozono Mega Sorte Loterias. Meia-noite e 19 agora em Campinas, 19 minutos já da terça-feira, dia 27 de abril de 2021. Jogo que começou ontem, né, na segunda-feira, acabou terminando na terça-feira. O Guarani venceu a equipe do Santo André 1-0, 33 minutos do primeiro tempo. O gol do Andrigo, fazendo o placar do jogo. Guarani 1, Santo André 0. E conforme havíamos prometido, né, vamos aqui informar o ganhador da nossa promoção junto ao GR Centro Automotivo, né, o seu carro em boas mãos, que fica ali na Avenida Governador Pedro de Toledo, 2500, no bairro Bonfim, Campinas. Ali bem perto, anexo, né, ao lado do posto Girafa, no bairro Bonfim, aqui em Campinas. Então o ganhador aqui ganhou um alinhamento para o seu carro, um balanceamento também, um check-up de toda a parte de baixo do seu carro e também um rodízio de pneus. Tudo isso para você, oferecimento do GR Centro Automotivo, seu carro em boas mãos. E quem ganhou foi o Wanderson Bisnaga. Wanderson Bisnaga, que a gente pede, por favor, Wanderson, que está com certeza ouvindo a gente aí, esperando o resultado da nossa promoção, do nosso sorteio, para entrar em contato com o WhatsApp. Passa uma mensagem para o
8396-0084. 8396-0084, com o seu nome completo, com a cidade de onde você é, o seu bairro, né? E também o número do seu RG. Eu repito aqui o WhatsApp para você passar a sua mensagem: 98396-0084, com seus dados completos, e nós vamos entrar em contato para dizer como é que você faz para ir até a GR Centro Automotivo e resgatar este prêmio aí sensacional da GR, que está com a gente nas transmissões esportivas. Ô Levi Júnior, por enquanto, evidentemente nada ainda do Alan Al, né? Ainda nada, Ney. Tá muito bem, eu vou batendo bola aqui com o Thiago Caetano. Então, o Thiago Caetano, o Guarani contra o Palmeiras acabou jogando bem, o Davó perdeu algumas oportunidades. Hoje também o Davó acabou perdendo oportunidades. Me parece que ele leva a bola, mas quando chega na frente da área ali, ele não sabe muito bem como terminar a jogada, né? É um problema que parece que está tendo com o Davó. Ele pega a bola muito bem, toma do adversário, leva lá dentro da área, mas não sabe o que fazer. Mas de qualquer maneira, hoje pelo menos o Guarani fez 1-0 e conseguiu segurar o resultado, o Thiago. Esse parece um problema crônico do time do Guarani, né? Os atacantes do Guarani não têm sido eficientes na hora de finalizar. Talvez a ansiedade do retorno e querer fazer logo um gol. E o Davó não é centroavante, né? Apesar de... teve um jogo na Copinha que ele fez 5 gols. E passou ali a impressão que ele era um centroavante goleador. Não, o Davó é um cara que ele ataca bem a área, mas ele sai muito, ele ajuda na construção da jogada, né? Então, assim, não é um cara referência, é um cara que com um toque vai fazer um gol por partida. Tem um centroavante que o jogo inteiro não toca na bola, mas um simples toque dele gera o gol. O Davó não, ele é um cara para ajudar contribuir com outras situações. Mas a ansiedade parece que tem atrapalhado um pouquinho ele na hora de tomar a melhor decisão. Eu acho que você falou bem, viu, Thiago Caetano? É ansiedade mesmo, né? Me parece que é isso que está tomando conta, né? Quer dizer, é tanta vontade de você fazer o gol, né? E desentalar da garganta do torcedor, que aí você acaba no momento final, no momento de terminar a jogada, você não consegue. Então, me parece que você foi no ponto aí. É isso que deve estar atrapalhando um pouco o Davó no Guarani, hein, Thiago? Ele é jovem, né, Claudinei? Então tem essa ansiedade mesmo, tem essa vontade de fazer um gol logo e justificar a volta dele, né? A torcida do Guarani deposita muitas esperanças no futebol do Davó, até para acabar essa cena do Guarani perder tantos gols. Então acho que ele tem se cobrado muito e isso tem atrapalhando um pouquinho ele. Tá muito bem, já tem mais Thiago Caetano com vocês aqui no nosso fim de jogo da Rádio Futebol Interior. Deixa eu dar uma passadinha aqui pela Série A2 do Campeonato Paulista de Futebol, Série A2 que está de volta também, já disputando agora a 8ª rodada. Tivemos os jogos hoje das 22 horas, Red Bull Brasil 1, Esporte Clube São Bernardo 0. Tivemos o Taubaté jogando em casa no Joaquinzão, empatou 2-2 com a Portuguesa de Desportos. Esse jogo... Mas como o Taubaté empata jogo também, empata, né? O burrão da Central. Nossa. E deve ter sido um grande jogo, né, Thiago? Porque 2-2 contra a Portuguesa de Desportos. Jogo bem animado. Bem animado, né? Tem me chamado a atenção números de empate do Taubaté. O Taubaté que agora tem os jogos transmitidos lá para todo o Vale pelo nosso amigo Roger, né? Que está sempre atento lá na Rádio R na Web, transmitindo os jogos do Burro da Central, Taubaté, o Roger Augusto. A Portuguesa Santista ganhou em casa, jogando no Rico Mursa em Santos, 1-0 em cima do Sertãozinho. O Oeste na Arena Barueri, Oeste que um dia foi de Itápolis, agora não é mais, é de Barueri, empatou 1-1 com o 15 de Piracicaba. Um bom resultado para o Oeste, que vem bem na competição, e o 15 sempre um adversário sempre muito complicado, né? O moleque travesso Juventus jogando no Prefeito José Liberati lá em Osasco e não na Moca, na Javari, empatou também outro jogo movimentado, 2-2 contra o Água Santa. Tivemos também o jogo das 20 horas, o São Bernardo empatou com o Osasco Audax, este jogo realizado aqui em Campinas, no Brinco de Ouro da Princesa, viu, Thiago? Esse jogo, São Bernardo e Audax. Tem alguma justificativa? Acho que é
Os campos, né, dos times que estão jogando fora estão sem condições de uso, né, Thiago? Então eles mandam os jogos aonde tem condições, né? E na Grande São Paulo ali tem também, não sei se é o caso ainda, né, mas tinha hospital de campanha nos estádios. Por exemplo, esse o caso me parece que o caso do Santo André, o Bruno José Daniel, foi exatamente isso, né, que teve hospital de campanha e depois ele estava sendo reformado e por isso o Santo André jogou no Canindé, viu, Thiago? Mas é pertinho também, né? Nem interfere. Outro jogo com muitos gols aqui, Thiago, no Antônio Lins Guimarães, em Santa Bárbara do Oeste, o Rio Claro perdeu por 4-1 para o Atibaia. 5 gols aí. O Atibaia vai despontar logo na Série A1, né? Um time que tem investido. Não vai demorar muito não, Thiago? Não, eu acompanho o Atibaia desde da 4ª divisão, pelo futebol anterior, por sinal, quando eu fazia placar ao vivo. E o Atibaia vem ascendendo as divisões. Em compensação, o Rio Claro é derrota atrás de derrota. Né? Tá certo. Outro jogo também 2-2 no Maria Tereza Breda, em Olímpia. O Monte Azul empatou 2-2 com o Velo Clube. Portanto, temos aí agora a classificação em primeiro Oeste com 22 pontos. Em segundo, Água Santa com 20 pontos. Em terceiro, Atibaia com 18. Em quarto, 15 de Piracicaba também 18. Em quinto, Rio Claro com 12. Em sexto, São Bernardo com 11. Em sétimo, Juventus com 10. Em oitavo, a Portuguesa Santista com 10. Em nono, o Red Bull com 8. E em décimo, a Portuguesa de Desporto com 8 pontos. Tiago Caetano, vamos adiantar então aqui o nosso expediente, enquanto aguardamos aí a palavra do professor Alan Al, já com imagens aí do Tomás Marostegan no nosso vídeo para você, né? As imagens do jogo do Guarani. Vamos então, produção, para as notas do jogo aqui no nosso fim de jogo da Rádio Futebol Interior. Na Rádio Futebol Interior, o desempenho de cada jogador vale nota. As notas do jogo. Legal, 00:28, Thiago Caetano, vamos então adiantando o nosso expediente aqui, enquanto o Thiago Barbosa roda aí as imagens do jogo, né, a festa aí do jogador Andrigo, do Guarani, 1-0 que deu a vitória ao Guarani. Vamos com a nota primeiro do Rafael Martins, Thiago Caetano, goleiro do Guarani. Rafael, ele teve uma saída errada, né, um cruzamento, mas no demais ele foi bem seguro hoje. Mais experiente, né, com o Gabriel Mesquita, então o erro não acaba atrapalhando o jogo do Rafael Martins, diferente do Gabriel Mesquita, que tecnicamente eu acho que é até melhor que o Rafael, só que quando ele erra parece que ele sente mais, né, acho que até por isso o Rafael Martins ganhou a posição no momento, uma partida razoável, nota 6. Nota 6 para o goleiro do Guarani. E o Ludic, o lateral do Guarani, o Thiago? Saiu no intervalo, vamos ver se a gente descobre na coletiva o motivo da saída dele. Mas se não foi física, foi a questão da marcação, né? O Ninho estava gerando muita dificuldade no Ludic no primeiro tempo. E ele também não estava passando muito na linha da bola, que é a sua principal característica, que é atacar. Então ele acabou saindo no intervalo por conta disso, creio eu, se não foi físico, né? Vai ficar com uma nota 5. Nota 5, entrou no lugar dele o Éder Ciola. É muito menos lateral que o Matheus Ludic, mas ele dá uma sustentabilidade maior na defesa, né? E hoje era importante isso. O Guarani hoje foi jogando traçando uma estratégia diferente hoje. Então, com isso, o Éder entrou no intervalo e foi razoavelmente bem, nota 5,5. Nota 5,5. E o Thales, que pra você foi o melhor em campo, ou Thiago? Não vamos precisar explicar hoje, né, Claudinho? O Thales, na minha opinião, foi o melhor em campo, seguro na bola aérea, brigando, não dando chance pro Anselmo. Acho que o Anselmo teve uma chance clara só. Ajudando também com a saída de bola, gostei muito da entrada dele. Eu acho que pode ser um cara que pode ajudar bastante o Guarani. Vai ficar com uma nota 7. Nota 7. E o companheiro do Thales, o Ayrton? Também muito seguro, bem no jogo, nota 6,5. E pela lateral esquerda, ele é o que acabou entrando no lugar do Bidu. Ele ofensivamente, apesar de ter feito uma bela jogada, ofensivamente ele não aparece tanto que nem o Bidu, né? O Bidu por muitas vezes trabalha até como um armador dessa equipe, mas defensivamente ele ajuda demais, né? Tanto que o Ninho foi jogado do lado dele ali, também apagou,
Eu gostei demais, né, da partida do Eliel, principalmente na parte tática do jogo, né? Vai ficar com uma nota 6. Nota 6. E o Bruno Silva, o meio-campo do Guarani? Eu sou fã do futebol do Bruno Silva, né? Eu acho que ele dá tanto na defesa eu acho que ele acaba perdendo um pouco. Mas como esse primeiro homem de meio de campo, às vezes baixando para dar uma saída de bola com um pouco mais de qualidade, ganhar em número, né? Quando o adversário ataca com 3, 4 jogadores ali, ele entra no meio dos zagueiros para fazer um terceiro homem. E eu gosto dele, eu acho que ele dá muita sustentabilidade na defesa, dá uma dinâmica legal. E ele foi mais uma vez, foi muito bem no jogo. Apesar do GG ter dado bastante trabalho para ele, vai ficar com uma nota 6,5. Legal. E o Índio, hein, o Thiago Caetano? Índio fazendo esse papel também, às vezes baixando para sair com uma bola com mais qualidade, mas ele não tem esse passe, né? E o Guarani perde mais com isso, porque o Índio às vezes tenta forçar um passe mais longo, ele erra, ele não dá tanta dinâmica, e hoje não foi diferente, nota 5 para ele. Nota 5 para o Índio. E o camisa 10, Andrigo, que levou o voto do Gustavo Marques e também do Levi Júnior. Andrigo, o Thiago Caetano? Teve um momento na partida que a bola passou muito pouco por ele, pelo Andrigo, né? Mas aí foi a hora que eu falei até de buscar soluções. O Andrigo apareceu muito bem no lugar que ele tem que aparecer, e eu acho que ele tem sido muito cobrado. Desde a época do Inter, o Andrigo, vou sempre citar o Andrigo do Inter porque ele gerou muita expectativa, né? E se cobrava muito dele para ele pisar na área, para ele chegar mais, para ele participar mais do jogo. E hoje ele conseguiu fazer isso e ser decisivo. Não vai ter a maior nota porque não foi meu voto, né? Mas vai ter uma nota 6,5 pelo gol e pela movimentação, e cobrar mais isso dele, né? Mais constância, porque ele tem qualidade. E entrou no lugar dele o Matheus Souza. O Matheusinho teve uma oportunidade ali, né? Carregou no contra-ataque, poderia ter definido o jogo e ter deixado as coisas um pouco mais tranquilas, acabou perdendo a velha afobação do ataque bugrino. Mas ele é um cara que dá velocidade, né? Dá para contar com ele como essa estratégia de contra-ataque. Mas ele acabou perdendo um gol importante que poderia ter complicado no final do jogo. Apesar de ele ter jogado pouco tempo, vou dar nota, porque ele participou de lance decisivo, vai ficar com uma nota 5. Nota 5. E o Bruno Sávio, o Thiago Caetano? O Bruno hoje é muito mais tático, né? O embate dele com o xará dele foi muito grande, né? Com a bola para vencer, empurrar o Bruno Costa, o Bruno Santos para a zaga. E o Bruno Santos é uma das válvulas de escape desse time de Santo André, já que o Marcelo pelo lado direito não sai tanto. E foi bem interessante. Depois ele cansou, porque correu muito para trás, né, para auxiliar na marcação. Ele cansou até pela entrada do Romércio. Mas o Bruno vai ficar com a nota 6 pela movimentação, pela intensidade. Apesar de, às vezes, ele ainda tá errando demais na conclusão. E não foi diferente hoje. E aquela substituição que o Levi Júnior detestou, odiou, o Romércio, que entrou no lugar do Bruno Sávio, Thiago. O Alan hoje ele optou por brigar. Ele fez um gol, ele não queria. Se sobrar o contra-ataque, sobrar uma bola ali, a gente vai fazer o segundo. Mas vamos guardar esse 1-0 aqui. E ele tirou o Bruno Sávio para colocar mais um zagueiro, que foi o Romércio. Tomou cartão amarelo, foi importante na bola defensiva aérea. Vai levar uma nota 5. Nota 5 para o Romércio. O Júlio César. Deu assistência. O Júlio às vezes carrega um pouquinho mais a bola, né? Ele precisa soltar um pouco mais rápido essa bola. E quando tá chegando um descovador aí. Tá chegando. E quando ele solta essa bola, ele acha assistência, porque ele tem 1 contra 1, ele tem a velocidade, né? E ele também tem passado pela ansiedade do gol com a camisa do Guarani. Então teve uma hora que ele pintou, fez uma boa jogada, ele poderia ter tomado uma outra decisão, acabou finalizando pro gol, uma bola que o Fernando Henrique acabou fazendo a defesa. Mas é um jogador que dá opção, né? Bem interessante, nota 6. Nota 6 para o Júlio César, né? Entrou no lugar dele o Pablo. O Pablo não participou. Se o Romércio teve participação na bola aérea, o Matheus Souza teve participação no contra-ataque, o Pablo não participou tanto, vai ficar sem nota. Sem nota o Pablo. Já vou dar uma informação aqui a respeito de um problema que aconteceu lá no estádio Moisés Lucarelli com a delegação da Ponte. Ixi. E o Davó? Tá pegando ansiedade, né? Mas o Davó, ele é um cara... Ele é diferente, né? Eu arrisco... Diferenciado, Thiago, é diferenciado. Vamos deixar bem claro, tá? Porque a gente tem aqui em Campinas.
né? Porque eu estou falando assim, mas pessoas têm um pouquinho de dificuldade para entender as coisas. Pro futebol de Campinas, a gente tem autoridade para falar, né, que nós estamos fazendo sempre os dois clubes. Pro futebol de Campinas ele é diferenciado. Ele consegue levar vantagem, tem categoria, tem habilidade. Tá sim pecando na questão da finalização, mas é uma coisa natural. E quando sair o primeiro gol, vai se tornar tudo mais simples. E ele dá uma movimentação, ele deu muito mais qualidade para esse ataque do Guarani. Antes a bola batia e voltava. Hoje não. Hoje o Guarani consegue pegar um contra-ataque, consegue enfrentar um adversário maior que ele, que foi o caso do Palmeiras com o São Paulo, e brigar, porque o Corinthians nem jogou, né? Mas fazer o time se tornar competitivo. Tudo bem que é com times reserva dos adversários, mas mesmo assim os reservas dos times da capital são melhores que os dos times do interior. E ele torna o Guarani muito mais competitivo. A nota do Matheus vai ser uma nota 6. Da avó? Matheus da avó. Ah, é? Então você não chama ele de da avó? Hã? Você não chama de da avó? É porque eu tenho o hábito de chamar ele de Matheus da avó, né? A nota dele é 6? 6. E entrou no lugar dele o Rafael Costa. Rafael Levi Costa, sem nota. Sem nota. Segundo alguns torcedores do Guarani, é um ex-atleta em atividade. Ele deve ser bom no rebolo, que nem o Levi. Sabe aquele cara acende a churrasqueira? Você chega pra resenha ali, a cervejinha já tá gelada. Adoro. Tem tudo isso. Toca como é que chama, Levi, o negócio? Pandeiro, tantã. Pandeiro, tantã. Um animador de festa. E o Alan Al, técnico do Guarani, Thiago Caetano, a nota dele hoje... Também me surpreendeu a estratégia dele, né? Hoje é um time muito mais físico, de muita mais briga. Contra os grandes ele tentou propor, tentou jogar. Hoje não, ele tentou ser mais reativo. É lógico, quando o Santo André o placar estava 0-0, era natural que a equipe do Ramalhão ia ficar atrás da linha da bola. Mas depois que o Guarani fez o gol, abriu o placar, ele abdicou não do jogo, né? O Guarani que deu uma oportunidade para fazer o segundo, mas ele resolveu brigar. E isso me agrada no Alan, porque ele tem mostrado uma variação maior, né? Não é só um Guarani que tenta propor toda hora, que nem louco, ou só time defensivo. Não, ele tem mostrado algumas versões. Hoje me preocupou, é verdade, né? Ele começou a tirar homens de frente, trouxe o time para trás, mas ele sentiu a necessidade, porque o time do Ramalhão ia ficar cruzando bola na área o jogo todo. E foi isso que aconteceu, ele pensou nisso. Então, até pela versatilidade dele, uma nota 6. Tá muito bem. Pra gente fechar, a nota do jogo, Thiago Caetano, Guarani 1, Santo André 0. Jogo fraco, tecnicamente, né? O adversário não contribuiu muito. Muitas bolas cruzadas, muito físico, truncado. Não teve tanta falta, não foi um jogo desleal, mas tecnicamente foi um jogo fraco. Nota 5. Nota 5, muito bem. Tá aí então, produção. Vamos fechar aqui as notas do jogo no nosso fim de jogo da Rádio Futebol Interior. Guarani. As notas do jogo. Santo André 0. As notas do jogo. Tá aí então. As notas do jogo. Muito obrigado. Agora meia-noite e 39, meia-noite e 39 em Campinas, aguardando. Já chegou por aí a fala do Alan Al ou ainda não, Levi Júnior? Ainda não, Claudinei Costa. Mas já tá no hino, né, Thiago Barbosa? Legal, deixa eu informar aqui então a nota que nós acabamos de receber da assessoria de imprensa da Associação Atlética Ponte Preta. Diz o seguinte: a Associação Atlética Ponte Preta repudia veementemente... Entrevista? Então daqui a pouco eu leio essa nota aqui. Vamos com a entrevista do Alan Al. Imprensa, boa noite, Alan, tudo bem? Boa noite, tudo certo. Vamos iniciar então a entrevista coletiva. Vamos à primeira pergunta já pré-enviada. Carlos Rodrigues, Rádio Central. Alan, boa noite. O Guarani conseguiu a vitória graças a uma bela jogada entre o Bruno Sávio e o Andrigo, mas no segundo tempo a impressão que ficou pra gente é que sofreu sem necessidade. Você colocou um zagueiro ali com 20, 25 minutos do segundo tempo. Nem sempre, né, colocar 3 zagueiros é um sinal de time defensivo, mas a impressão é que o Guarani chamou muito o Santo André. O Santo André tentou uma pressão, não conseguiu muito por conta da limitação do adversário. Mas queria que você falasse, né, desse, principalmente no segundo tempo, de chamar o adversário e tornar um jogo perigoso. Boa noite. Não, nós não chamamos, né, o adversário que estava utilizando a todo momento da bola longa, da bola aérea. Nossa equipe não é uma equipe física, não é uma equipe com jogadores de alta estatura, ao contrário da equipe do Santo André.
e a gente soube se adaptar ao jogo, poderia ter definido e poderia ter matado o jogo em algumas situações que a gente pressionou o adversário na saída de bola e conseguiu recuperar, e nem sempre, né, a gente vai conseguir impor o nosso jogo, até pela questão física que o adversário nos impôs hoje, né? Jogadores de 1,92 m, jogadores de 1,87 m, no final do jogo estavam jogando ali praticamente com 5 jogadores de referência. Então a gente tem que ter também a humildade e a inteligência suficiente para saber neutralizar o ponto forte dos adversários e utilizar aquilo que a gente tem de melhor. E o mais importante de tudo isso é que a gente conseguiu os 3 pontos e estamos na zona de classificação, mesmo não tendo controle do jogo como a gente teve nas outras rodadas. Marcos Luiz, Rádio Bandeirantes. Alan, boa noite. Gostaria que você nos explicasse 2 situações. Por que da entrada do Romércio e não tirando nenhum zagueiro? E se quando você tirou o Matheus Ludic, você o tirou porque percebeu que o garoto estava nervoso e errando muitos passes? Boa noite. A entrada do Romércio foi justamente para neutralizar o que a equipe do Santo André tinha de mais forte, que é a bola aérea. Iniciou o jogo, iniciou o segundo tempo com um jogador de 1,92 m à frente, se juntando a mais 3 atacantes. A gente sofreu em alguns momentos pela nossa equipe não ser uma equipe tão física como é a do Santo André, e a gente neutralizou aquilo que poderia trazer em resultado negativo, em resultado adverso, a conclusão do gol do adversário. Mesmo assim, tivemos algumas boas chances para matar a partida, e a gente tem que se adaptar ao jogo. Nas outras partidas nós dominamos a partida, impomos o nosso ritmo, mas hoje era um jogo muito físico, de muito contato físico, e a gente teve a necessidade de colocar mais um zagueiro. E a gente não vai abrir mão disso, até mesmo porque a gente sabe como é que a gente trabalha no dia a dia e sabe aquilo que os jogadores nossos podem dar. Em relação ao Ludic, eu não iria expor ele de maneira nenhuma, até pelo último jogo, né? Então a gente deu essa oportunidade para ele iniciar jogando. Eu acho que seria injusto jogar a responsabilidade de um resultado adverso na última partida nas costas do menino. E ele se portou em alguns momentos bem no primeiro tempo, mas estava tendo dificuldade justamente nessa bola aérea, nessa bola em profundidade. E o Ciola é um jogador muito mais físico, um jogador de maior experiência e que controlou melhor o setor. Alan, boa noite. Conforme o Campeonato Paulista passa, percebemos que você faz diversas mudanças, né? Mudanças pontuais no time titular. Qual é o seu objetivo? É buscar um time titular e bancar a manutenção deste time? Ou você acha que o Guarani tem que se adaptar à metodologia de cada jogo ser uma equipe diferente e uma formação diferenciada para surpreender o adversário? Boa noite. Eu acho que as duas coisas, né? A gente procura dar o equilíbrio justamente em cima dessas duas coisas que você pontuou muito bem. A gente manter uma base, mas ao mesmo tempo, conforme a nossa necessidade, a gente se adaptar ao adversário para que a gente possa ter alternativas tanto para atacar buscando a vitória, como também para manter um resultado. E foi o que aconteceu hoje. Hoje era um jogo muito físico, um jogo de muito contato, de muita bola aérea, uma média de altura do adversário passando 1,80 m, ao contrário da nossa equipe, que é uma equipe que é veloz, é uma equipe que tem qualidade técnica, que tem transição, e no momento que a gente precisou adaptar algumas situações, nós tivemos a humildade e conseguimos o resultado. Então a gente vem buscando justamente ter esse equilíbrio que você falou, da gente ter um elenco, ter um conjunto de jogabilidade, né, da maioria dos jogadores, e ao mesmo tempo, quando necessário, a gente adaptar uma ou outra peça aí para poder explorar o que o adversário tem de deficiência e neutralizar aquilo que ele tem de qualidade. Fernando Lovato, Rádio Planeta Guarani. Boa noite, Alan. Você acha que no segundo tempo o Guarani cai muito de rendimento porque tem mais intensidade no primeiro e não está sabendo dosar a parte física entre o primeiro e o segundo tempo e acaba abaixando o rendimento? Ou você acha que essa sequência de jogos é que está fazendo o Guarani acabar fisicamente, principalmente seus atacantes que correm muito durante o jogo? Boa noite. Eu acho que é uma característica quase que individual desses atletas, né? O jogador velocista, ele geralmente tem uma resistência um pouco menor do que aqueles que têm uma média de velocidade um pouco mais baixa. E a gente procurou definir a partida, buscar o gol, principalmente no primeiro tempo, porque justamente, como você citou, essa sequência de jogos acaba
acaba pesando, né? Nós jogamos 3 jogos aí praticamente em 9 dias e é natural que a questão física ela pese um pouquinho, mas os jogadores que entraram mantiveram um ritmo alto, um nível alto, souberam se adaptar ao adversário, principalmente no segundo tempo, que abriu mão de jogar e só utilizou da bola aérea e conseguimos neutralizar essa bola aérea com eficiência, tanto que conseguimos sair com a vitória, né? E poderíamos até ter definido o jogo numa puxada de contra-ataque, numa ou 2 puxadas de contra-ataque, mas infelizmente a gente não conseguiu ampliar o placar, mas o mais importante é que estamos aí na zona de classificação, conseguimos uma vitória muito difícil, era um jogo com um aspecto emocional muito, muito carregado, né? Porque a gente sabia que poderia nos colocar numa situação de classificação e ao mesmo tempo fazendo ótimas partidas como a gente fez em jogos anteriores, não conseguiu o resultado. Então é natural que o jogador em algum momento do jogo passe aí um filme na cabeça de que mesmo jogando bem não consegue o resultado, o adversário vai lá, acha um passe, mas soubemos suportar bem essa pressão emocional e principalmente sair com a vitória, que era fundamental para nós hoje. Gustavo Marques, Rádio e Portal Futebol Interior. Boa noite, Alan Al, parabéns pela vitória. Hoje o Guarani foi um time de muita força, mais físico, na verdade. Com as alterações, ficou evidente que você quis tirar a principal arma do Santo André. Explica a estratégia com as alterações que você fez no jogo, Alan. Boa noite. Acho que você fez uma leitura já que facilita a minha resposta. No primeiro tempo a gente procurou dar essa mobilidade que a gente vinha tendo, né, essa agressividade ofensiva para poder abrir o placar. E no segundo tempo a equipe deles utilizou aquilo que eles têm de melhor, que é a bola aérea, né? Uma equipe com uma média de altura acima de 1,80, ao contrário da nossa. E aí soubemos neutralizar e ter a humildade, principalmente, de saber jogar o jogo, né? Abrindo mão até em alguns momentos daquilo que tem nos feito diferente no campeonato, que é essa transição rápida, mas não estava tendo espaço para transição. Muita bola aérea, muita disputa física, muito contato. O campo também prevalecendo esse tipo de situação, né, para o adversário, mas conseguimos resultado, fizemos uma partida equilibrada, tivemos a oportunidade de fazer o segundo gol, não saiu, mas a gente fica feliz pelo fato dos jogadores que têm entrado, dando conta do recado, mostrando que o nosso elenco é um elenco qualificado e pode jogar qualquer tipo de jogo. Jogamos 2 jogos contra 2 equipes que têm uma característica totalmente diferente, são equipes mais técnicas, e conseguimos a vitória. Vinícius O Matheus Ludic saiu no primeiro tempo por questões físicas, voltou para o segundo tempo Éder Ciola, mas nós sabemos que Pablo também é lateral direito. E Pablo corresponde mais às características do Ludic, que é um jogador mais veloz, que utiliza mais velocidade, que chega mais ao fundo. Por que não tentar também o Pablo na lateral direita? Boa noite. Eu concordo com você. O Pablo realmente ele tem as características mais parecidas com o Ludic. E o Ciola hoje foi necessário, principalmente na questão da bola aérea, dessa força física, dessa disputa territorial pelo alto. E teve sucesso, né? Então a gente precisava neutralizar esse tipo de situação, que a gente já havia analisado alguns jogos do Santo André e no segundo tempo eles vinham fazendo isso com frequência, trabalhando com 4 atacantes praticamente de alta estatura, de 1,92 m, 1,87 m, e dificultando muito para o adversário. Conseguimos neutralizar, mas a gente vem conversando com o Pablo, né? No começo da pré-temporada chamei ele para conversar sobre a preferência dele, sobre utilizá-lo na lateral. A princípio, ele prefere trabalhar como extremo, mas na sequência do trabalho ele mesmo falou que se a gente precisar, tiver necessidade, vai ser utilizado naquela função. Então, são possibilidades que a gente tem e a gente fica feliz porque essa disposição e essa entrega dos atletas nos dá cada vez mais condições ali de mudar o sistema, mesmo com os mesmos jogadores, sem precisar alterar a nossa maneira de jogar. Legal, 00:50, faltando 10 minutinhos para 1 da manhã, já da terça-feira, 27 de abril. E aí a palavra do técnico Alan Al. Rapidamente, Thiago Caetano, você ouviu aí as palavras do Alan Al, né? Depois dessa vitória do Guarani 1-0 em cima da equipe do Santo André. Você concorda com tudo, com nada ou empates? Thiago Caetano.
Concordo com o Alan. Acho que ele é um treinador muito sincero, né? Hoje ele foi lá e falou, não, eu precisava de um jogo brigado, um jogo físico, muita bola cruzada na área, eu precisava de colocar no zagueiro. Não vem aqui sentando com estatística, não, que a gente... Aquela conversa que você percebe que o treinador está protegendo o trabalho dele e não está fazendo a leitura correta do jogo. E pelo menos os jogos que eu tenho feito com ele tem sido muito transparente quando ele faz a análise do time, e hoje não foi diferente. Essa notícia do Pablo, que agora se colocou à disposição para jogar de lateral, é um ponto importante. Eu começaria já a pensar seriamente no Pablo na lateral. Acho que ele tem muita qualidade e pode render demais para o Guarani na lateral direita. Mas tá dentro do esperado. Eu acredito, eu tenho gostado muito do trabalho do Alan, pela sinceridade dele e pelo esse cardápio que ele tem oferecido à equipe do Guarani. Tá muito bem, então. Tá aí o Thiago Caetano trazendo aí a sua análise. Daqui a pouquinho ele volta com o destaque final, mas como a gente tem que informar, né? Os fatos legais a gente informa e os fatos tristes a gente tem que informar aqui também, né? Então, a gente vai colocar aí para vocês imagens, né, do que aconteceu aí com os jogadores, e eu vou ler o texto que nós recebemos aqui da assessoria de imprensa da Associação Atlética Ponte Preta. A Associação Atlética Ponte Preta repudia veementemente a ação absurda de pessoas que atacaram o ônibus da equipe após o jogo da noite desta segunda-feira. E, entre outras ações, quebraram o vidro do ônibus, cujos estilhaços causaram escoriações nos atletas e feriram o meia Locatelli. A Ponte acionou as autoridades, está disponibilizando todas as imagens para a polícia e vai colaborar e atuar para que os responsáveis sejam identificados e exemplarmente punidos nas formas da lei. Portanto, tá aí imagens que os jogadores da Ponte Preta sofreram e realmente não é por aí, né? Não é por aí que vai se resolver uma situação, que é uma derrota, isso é futebol. Perde-se, ganha-se, empata-se e o torcedor tem que... Aliás, eu não sei o que o torcedor, se é que a gente pode chamar de torcedor, estava fazendo lá no estádio Moisés do Carelli, se o torcedor não pode entrar em campo, né? O que é que eles ficaram fazendo lá para fazer uma barbaridade dessa daí, né? Nós temos também aí, o Thiago Barbosa, um vídeo, né? A respeito que os jogadores estão postando nas redes sociais aí. Vamos dar uma olhada no vídeo rapidinho, né? Do que aconteceu lá com a delegação da Ponte Preta. Cadê a polícia, velho? Vai salvar o moço. Cuidado, pé aí. Cuidado. Pé daí, rapaziada. Pedra, quebrou o vidro. Quebrou o vidro, abaixa aí. Quebrou o vidro, ninguém machucou? Calma, só pegou o vidro aqui. Sai daí, ó, sai de perto da gente. Ninguém machucou? Não, pegou o vidro aqui, sim. Bora, cuzão, caralho, sai daqui. Tá aí o vídeo, né, desses vândalos, né, que a gente não pode chamar de torcedor nunca. Esse tipo de gente aí que acaba complicando, né, a permanência do torcedor no estádio, afasta a torcida, enfim, tem que ser realmente, se possível, identificados e punidos exemplarmente, né? É uma pena, né, Thiago Caetano? Claudinei, e não só afasta o torcedor, como um jogador de futebol. Assunto, cara, né? Aliás, o próprio técnico do Santos que pediu demissão hoje, né? Ele, um dos fatores da saída dele do Santos, o Ariel Holan, foi exatamente, ele já tinha passado isso com o Independiente e veio para o Santos e a torcida foi soltar rojão em frente à casa do treinador, ameaçaram. Esse foi um dos motivos também que ele acabou pedindo demissão, não só a fase ruim do Santos, mas isso aí realmente entristece, né, Thiago? Não vai adiantar nem nada isso. A Ponte não vai ganhar do Mirassol na quinta-feira por conta disso. A Ponte não vai classificar por conta disso. Pelo contrário, né, Thiago? Sim, nos próximos dias mais vai se ouvir jogadores querendo sair da Ponte Preta por conta dessas coisas. O Camilo já passou por esse episódio ano passado e na época, não sei se você vai lembrar, Claudinei, antes da parada da pandemia, se eu não me engano. Não, desculpa, Camilo não. Foi mais pro final do ano, desculpa. Depois que voltou o futebol.
mas ele já tinha passado por a situação já tinha meio que falado que assim não dava, acaba afastando os jogadores, né? E não, primeiro que eles estão também destruindo o patrimônio do clube deles, né? A burrice é tanta, desculpa a palavra, mas que eles estão destruindo o patrimônio do time deles. Burrice é pouco, Thiago. Né? E assim, cara, quer manifestação? Primeiro que não é pra, como você bem falou, né, Claudinei? Não é pra ele estar ali, é pra ele estar na casa deles. Mas a gente sabe que eles se reúnem nas sedes das torcidas, eu não sei qual torcida que foi, não quero saber também, não me importa. Mas eles se reúnem pra assistir os jogos, isso aí é evidente, ninguém é idiota de achar que não acontece isso. Mas vai lá, coloca um palhaço na frente do estádio, sabe? Pinta um palhaço com uma carinha de palhaço. Pode reclamar, pode se manifestar. Isso é violência, né, Thiago? Mas chegar nesse ponto não vai levar nada. E eu acho que cada vez é mais ridículo ver essa situação no século XXI. É verdade. 00:57, o Levi Júnior, o seu destaque final aqui na jornada esportiva da Rádio Futebol Interior. O Guarani venceu o Santo André 1-0, o seu destaque final, Levi Júnior. O Guarani com esse resultado chega a 11 pontos, né, Claudinei Corsi? Assume a vice-liderança do grupo D, atrás apenas do Mirassol com 14 e à frente de Santos com 9 e São Caetano com 3. Agora o Guarani enfrenta o Novo Horizontino domingo, dia 2, no Brinco de Ouro da Princesa, sem horário definido ainda. Tá certo, Levi Júnior, grande abraço e bom dia pra você, até a próxima, Levi. Falou, bom dia. Tá certo, esse é Levi Júnior, repórter da Rádio Futebol Interior. 00:57, Thiago Caetano passando a régua, o seu destaque final, que foi essa vitória do Guarani em cima do Santo André, 1-0, o Guarani que agora ocupa a segunda colocação do seu grupo, Caetano. Vitória importante num jogo complicado, apesar da campanha, mas jogar com adversários que jogam por uma bola, adversários que é muito forte fisicamente, é complicado. E tendo em vista que o Guarani tem dificuldade, né, em converter, porque quando você pega um adversário desse, se você tiver uma chance, você tem que matar. Porque eu até falei no contra-ataque do Davó, que esses espaços seriam raros durante a partida. E não deu outra, mas o gol no início, na primeira parte ainda do primeiro tempo, foi um facilitador, né? E a partir daí tirou o Santo André da sua zona de conforto, teve que agredir o Guarani, e a equipe do Bugre soube suportar a pressão adversária. Muito chuveiro, na verdade, o Rafael não fez nenhuma grande defesa, apesar do time adversário ter que dado 2 oportunidades claras de gol, mas suportou, soube sofrer, isso é importante para uma competição, para amadurecimento da equipe para a sequência da temporada. E agora fica a expectativa, domingo jogo bem complicado, pega um adversário que faz uma excelente campanha, que coloca hoje o Palmeiras na 3ª colocação no seu grupo, né? Então o jogo de domingo é pra lá de complicado, mas o Guarani buscando novas maneiras de jogar futebol, não tendo aquele time que toda hora tem que propor o jogo, atacar, e não é assim que funciona, tem que ter o equilíbrio. O Guarani tem chance sim de fazer um grande jogo no final de semana, jogo que eu tô também, meu Claudinei Corsi. Jogo que estaremos juntos, se Deus quiser. Tá muito bem então, Thiago Caetano, bom dia pra você também, uma ótima terça-feira pra você e até a próxima, Thiagão. Até a próxima, Claudinei Cortes. Fica com Deus, bom descanso. Eu volto primeiramente na quinta-feira, né? Pela Ponte Preta e Mirassol. E no final de semana é bem provável que eu esteja com o Guarani. Fica com Deus, Claudinei Cortes. Muito obrigado mais uma vez por estar do seu lado. A todos os ouvintes que acompanham a nossa jornada esportiva. Bora descansar que daqui a algumas horinhas estamos de pé, né, Claudinei Cortes? É isso. E vida que segue. Um abraço, tu se cuida, pessoal. Fica com Deus. Um abraço. Esse é o Thiago Caetano, comentarista que enxerga o jogo aqui na Rádio Futebol Interior, passando a régua no que foi a vitória do Guarani, 1-0 em cima da equipe do Santo André. Agora, 1h em ponto da terça-feira, dia 27 de abril, e nós vamos colocando aqui um ponto final no nosso fim de jogo, consequentemente na nossa jornada esportiva. Você acompanhou aqui a rodada dupla de hoje, Ponte Preta 0, Internacional 1, a narração de Carlos Corsato e as reportagens do Wendel Coral. Na sequência, a vitória do Guarani 1-0 em cima do Santo André, com a narração de Gustavo Marques, com os comentários de Thiago Caetano e as reportagens de Levi Júnior. Na mesa de áudio e vídeo, a presença de Thiago Barbosa. Participaram com a gente aqui ainda nesta jornada esportiva Arthur Eugênio e também a Roxane Poussac. Você também que esteve com a gente aí da W Sports de Ribeirão Preto, do meu amigo Rochinha, o Wilson Rocha,
também da Rádio Bola na Rede, de Dois Irmãos do Buriti, no Mato Grosso do Sul, da Rádio Futebol na Canela, também de Mato Grosso do Sul, e da CIN, a Central Interativa News. Muito obrigado pelo carinho da audiência de todos vocês. Falamos aqui nesta jornada esportiva, em nome de Restaurante Pizza do Dadá, mais de 70 sabores para você escolher. Prone Alimentos, produtos feitos com muito carinho para agradar o seu paladar. Agora com a especialíssima pasta de alho, que você com certeza vai adorar. Restaurante Romanos, um pedaço da Itália no Cambuí, em Campinas, aberto todos os dias, presencial das 11 da manhã até as 7 da noite. Ovos Satoshi, na sua próxima ida ao supermercado, exija Ovos Satoshi, a sua vida mais saudável. Shimozono Mega Sorte Loterias, 3 endereços, na Transamazônica no Jardim Garcia, na Silvio Risado no Campos Elíseos e também na Rua Ricardo Moro no Jardim Nova Europa. E com a gente também Pizzaria Dona Luísa, pizzas artesanais. Peça pelo delivery 25180686. A coordenação da Rádio Futebol Interior é de Carlos Corsato, a direção executiva é de Elcio Paiola e a direção geral é do Dr. Arthur Eugênio Matias. Em nome de toda a equipe da Rádio Futebol Interior, é Claudinei Corsi quem mais uma vez agradece o carinho da sua audiência, desejando a você um ótimo dia para você que é do dia e uma ótima noite para você que é da noite. Tenham todos uma excelente terça-feira. Se cuidem, fiquem todos com Deus e a gente se encontra aí pelos caminhos da bola, pelos caminhos do futebol. Tchau!